Tá na hora de cumprimentar Marcelo Coutinho e Guilherme Cunha, os nossos comentaristas para esta primeira meia hora da segunda faixa do seu Manhã TC News dessa terça. Alô, Coutinho, bem-vindo e bom dia. Bom dia, lindão. Firme e forte? Bom. Coragem? Sempre. Então bora, dólar e índice, Coutinho. Bom dia a todos, bom dia, meus queridos. Vamos lá, pessoal. O índice entra em campo em alta, o índice vai subindo conforme eu imaginei. Então, de novo, parte inferior do gráfico, canal, sobe, lateraliza, sobe. Então, assim, o índice ainda que não tenha uma figura gráfica, a gente já vem cantando desde a semana passada que ele deveria subir, a priori, vai bem, obrigado. Até quanto? 131,940. Esse é o número que a gente tem, eu sei que a gente tá falando de mais de 1.000 pontos, mas como eu não tenho nenhuma figura, eventualmente nas minhas próximas entradas no intraday, a gente tenta enxergar algo melhor ou pelo menos mais curto. No caso do dólar, o dólar do seu lado direito cai, lateraliza, mas não cai. Então o dólar está ali restrito. O objetivo do dólar permanece o mesmo, R$ 5,749. O dólar ele vai nessa pegada, né? Ele abre em baixa, sobe, abre em baixa, sobe. Então, de qualquer forma, ele ainda lateraliza, o que é uma figura de cunho baixista. O dólar deveria romper agora R$ 5,836, cota 872, tá longe. Tá? Para fazer a sua manutenção. Então, a priori, o índice para day traders de plantão tá mais direcional, tá melhor. O dólar eventualmente vai trazer um pouquinho mais de risco. O Indifut ontem chegou a um fechamento interessante. Hoje tá dando sequência ao viés de alta, já virou, passou a atuar no terreno positivo. O Indifut está subindo 0,11%. E o Guilherme Cunha, que é o nosso próximo convidado a ser ouvido aqui no Manhã TC News, ontem me respondeu o seguinte, quando perguntado sobre se entraria comprado na bolsa, já que não surfou a primeira onda como 95% dos locais. Ele disse: Léo, se rompeu 129 mil com consistência, eu pego a prancha e surfo. Rompeu, Gui. Agora 129.675 pontos. Ontem você já entrou no mar ou tá pra entrar hoje? Bem-vindo e bom dia. Ah, já dizia uma música que em determinados momentos do ano todo mundo canta, viu, Léo? Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Bom dia! Essa daí! Boa, Piero! Gol de placa para iniciar mais um dia que o Trump bagunçou o nosso leilão ali de abertura, Léozinho. E sim, ontem foi um cenário produtivo, hoje nós temos um último pedágio, Léo, para ser cravado, para aqueles que gostam de fazer a jogatina, 395 mil pontos. Para nós aqui é a última barreira para poder destravar esse retorno da Bolsa Brasileira rumo a um patamar mais interessante. Então, como já pautado aqui por todos, o índice está mais direcional, até mesmo um pouco mais fácil. O dólar diminuiu bem a amplitude, né? Nós tivemos uma redução da amplitude no dólar, então ainda tem um desconforto de um rompimento e poder fazer alguma pegadinha do malandro, mas continua o kit brasileiro, tá, Léo? Para esse cenário do dia de hoje, minério é a exceção do pré-mercado. O pré-mercado não tem um direcional tão claro como ontem, mas o minério dá uma ajuda. Vale foi uma das grandes responsáveis pelo bom humor na data de ontem. Então sim, tá hoje 130,395 é o ponto mágico, venceu, sai da frente. Lembrando também que temos daqui a pouco o vencimento do contrato, o vencimento das opções, e isso dá um agito também de curto espaço de tempo, Léo. 9h04. Tá aí o Guilherme Cunha trazendo inclusive o destaque das opções no momento em que a gente vê o Indifut subindo 0,15 e o dólar na mínima, R$ 5,866. Curva de juros pedindo 3 pontos base meio em toda a extensão. E em relação aos ativos internacionais, bom, o pré-mercado americano está no terreno negativo, numa leve pegada de baixa, 0,15%, 0,20% de recuo médio para Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 futuros. As 7 magníficas são estáveis, 0 a 0, pouquinho de queda maior para a Apple, que caiu 1%, mas é isso, um 0 a 0 é a melhor expressão para a gente tratar das 7 magníficas. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente inaugura essa segunda faixa do Manhã TC News, quando o assunto é a tabela da volatilidade, como a gente gosta de chamar, lá nos Estados Unidos. A gente vê a bola rolar no gramado do Manhã TC News com o DXY estável nos 99.739 pontos, o VIX estável a 30 pontos, caramba, hein?
Esse VIX estava em 60, mas ele costuma estar saudável quando abaixo dos 20. Agora a gente olha para ele em 30 e até comemora, né? Olha onde é que chegamos. Comemora o VIX aí a 30, hein? Quase 31 pontos de VIX, estável. Como estáveis também andam os yields de 2 e estáveis também estão os yields de 10. Por isso, eu gostei da palavra que o Alex usou mais cedo. É um mercado meio de ressaca. Aqui, ó, um 0x0 meio geral, ó. 0x0 nas 7 magníficas, 0,20 de queda, 0,15 de queda para os futuros lá nos Estados Unidos. Aí quando a gente pega a carona em outros lugares, veja na Ásia, ó, muita fotografia de 0x0 ou leve alta. E com a observação de que a recuperação de ontem, boa parte dos índices acionários asiáticos não conseguiram surfar esses índices asiáticos, ou boa parte deles não conseguiu, porque estavam fechados. Mas olha a Europa. Europa praticamente numa ressaca ou recebendo um pouco de rotação global. Eu estou fazendo essa construção aqui para perguntar para o Gui a tese dele de rotação global, porque a Europa ela está recebendo mais fluxo comprador. Se os Estados Unidos andam cansados, olha aí o DAX da Alemanha subindo quase 1, o UK 100 do Reino Unido subindo quase 1, o CAC 40 está no 0x0, mas a Itália está subindo 1,5%, o IBEX 35 da Espanha subindo 1,12%, o Stock 600 quase 1% de ganho, quer dizer, me parece aquela rotação que a gente viu nos primeiros meses do ano. Aí eu queria chamar a atenção de vocês, ó, para o comportamento aqui do Brasil, lá no pré-mercado americano. Se o Indifut quiser se inspirar, o EWZ está subindo 0,4%. Os ADRs de Petrobras, cerca de 1%. Os de Vale, 0,6%. E aí, para a gente fechar, commodities, né? É um cenário de commodities corrigindo as altas de ontem. O Brent está caindo 0,7% em média, junto ao WTI. O Brent a 64,4%. Olha só, dólares, né? Olha só a foto das metálicas. O cobre está caindo 0,8, mas o alumínio sobe 0,30, o minério de ferro 0,60, ouro voltando a receber força compradora. Ontem o ouro passou por uma realização, chegou a quedas de praticamente 1% em alguns momentos. Hoje o ouro volta a estar na primeira prateleira, não numa corrida, porque está subindo só 0,28, mas tem demanda por ele, ouro. E tem muita gente revisando o preço-alvo do ouro para mais de $3.500 a onça Troy, está agora em 3.230. Aí os pares da Vale, ó, em direção mistas, Rio Tinto e BHP no 0x0, enquanto que a gente vê Anglo American caindo 1,5%, commodities agrícolas ou no 0x0 ou com queda, exceção feita ao café, olha o café mais caro, em 2,5%, e a gente fecha com criptoativos, Bitcoin subindo 1,4%, o Ethereum avançando 1%. Então esse é o overview que eu não tenho o hábito de construir nessa altura do programa, mas estou fazendo por uma razão estratégica, que é endereçar com o contexto para o Gui a pergunta sobre a rotação global, até para a gente saber o quanto que o Brasil pode participar da festa. O Beida mais cedo estava dizendo, o gringo já não é o cara que está puxando a bolsa, o cara que está puxando a bolsa parece ser fundo local, gestoras. Então, a gente tem uma mudança na manchete, uma mudança na embalagem, não é mais o gringo. Quem está dando sustentação à bolsa são os institucionais. Vamos ouvir o Gui a respeito de tudo isso, não sem antes passar para Camila Nascimento, que traz o resultado do Citigroup, certo? A gente já teve o resultado de Bank of America, agora o Citi vai divulgar os seus números, já divulgou, a Camila separou os destaques, pois não, cá? Isso mesmo, Léo. O Citigroup divulgou o resultado, registrou lucro por ação de $1,96, superando o consenso de $1,86. Já a receita também ficou acima do consenso. O Citi registrou receita de 21 bilhões 600 milhões de dólares, acima da estimativa de 21 bilhões e 300 milhões de dólares. Vamos dar uma olhada no movimento da ação? O Citi está subindo 0,74% no pré-mercado americano aos $63,69. Saiu também uma fala do CFO do Bank of America, que divulgou balanço também agora pela manhã. Ele disse que parece que os Estados Unidos está em uma economia de crescimento lento nesse momento. O Bank of America, que segue em alta, avançando 1,83% aos $37,34 no pré-mercado, Léo. Obrigado, Cá. Vamos lá, Guilherme Cunha, construir todo o contexto aqui para a gente endereçar a rotação global, que vai premiando neste momento a Europa. E olha, aqui mesmo no Brasil, já há uma direção mais clara. O dólar passou a cair 0,35 e o Indifut já está tirando as manguinhas de fora, subindo 0,30 praticamente. Fala aí, Gui.
Vamos lá, Léo. Vou tratar então de dois formatos, né? A primeira, rotação. Eu acho muito cedo. Nós temos aí um cenário de bastante conturbação e depreciação com o início do tarifaço. Então, qualquer alívio que nós tenhamos dentro desse assunto gera um sentimento, seja do local, seja de rotação. A gente ainda não tem com clareza da onde está vindo o dinheiro e se ele é recorrente, né? Então, da mesma velocidade que o gringo tirou, ele pode inclusive voltar e puxar todo mundo que estava pessimista, vendido, estopar e mandar lá para as máximas a bolsa, quando a gente está falando aqui do Brasil. Europa, nós temos algumas coisas na agenda, nós temos decisões lá na zona do euro que pode trazer um ímpeto mais positivo também para o mercado no cenário macro. Então, para responder a pergunta de número 1, rotação cedo, tá, Léo? Eu vejo que a partir da semana que vem, aonde nós consolidamos esse movimento da primeira ressaca do tarifaço e se tivermos alguma movimentação adicional aí de alívio entre Estados Unidos e China, a gente pode evidenciar mais. Brasil, nós temos aquele relatório do fluxo do capital, né, estrangeiro. Então, as 2 últimas semanas foi uma saída muito massiva de dinheiro e pela primeira vez, Léo, acho que depois de um ano e meio, a gente vê a curva do institucional Faria Lima conseguir trazer uma perspectiva mais compradora, mas também num volume que não é nada expressivo. Então a bolsa está muito frágil, essa é a verdade, né? Dentro desse movimento do tarifaço, um dia nós tivemos 7 mil pontos de amplitude, então ainda é tudo muito nebuloso para a gente poder colocar a carta na mesa. Então pode ser só uma perspectiva, curtíssimo espaço de tempo do institucional receber, porque faz mais de 1 ano e meio, 2, que é saída de capital, né? Então esse é o primeiro alívio. E o gringo, mais uma vez, tá? Pode vir do nada, apertar o botão de compra, saiu, se não me engano, foram 7, 8 bi nas 2 últimas semanas. A gente sabe que qualquer 2, 3 bilhões leva aí mais 2, 3 mil pontos para cima. Então cautela, acho que não tem nada claro ainda não pra gente. Legal, Gui, são 9h13, Coutinho revisita dólar e índice. E na sequência tem uma organização aqui sobre os eventos da semana relacionados a vencimento de opções. É uma semana mais curta, sexta-feira é feriado. Atenção você que depende do vencimento de opções para operar, porque o cronograma está alterado. Eu já organizo aqui, considerando a apuração que a nossa Camila Nascimento fez lá no site da B3. Antes, Coutinho, dólar com mais direcionamento de baixa, índice com mais direcionamento de alta. É você. Bora, vamos lá, pessoal. Coloquei agora no gráfico de 60, então o 60 já granulariza melhor. O índice está correto, é para cima, 129.800, objetivo 130.290. Pivô de alta, envelope de alta, a priori tudo sob controle e deixa subir. O dólar, no intraday, ele também está melhor desenhado, né? Então, R$ 5,854, cai, lateraliza, cai, deixa descer, vai dar uma oscilada no 42. O objetivo tá longo, R$ 5,784. Próximo gráfico, eventualmente eu vou lá para os 15 minutos para ver se a gente pega alguma coisa mais curta. Mas, a priori, tudo sob controle. Índice para cima, dólar para baixo. Temos 9h14. Primeiro registrar aqui que o Murilo MB vai receber os aplausos do auditório porque diz o manual que é dando que se recebe. E o glorioso Murilão acabou de dar de presente uma assinatura do canal do TC para o Igor. Olha, eu nem sabia que tinha esse recurso, Coutinho. Também não conhecia, Você não. pode oferecer uma assinatura aqui do canal do YouTube para um amigo, para um usuário, enfim, para algum colega seu. E foi o que o Murilo fez em relação ao Igor. Então o Igor acaba de se tornar membro do YouTube do TC graças à generosidade do Murilão, que recebeu os aplausos do nosso auditório. Maravilha, boa, Murilo, obrigado a você, ao Igor. Seja bem-vindo, Igor, vamos juntos. Esse é o primeiro ponto. O segundo toca em questão de cronograma e organização dos eventos dessa semana, que é uma semana mais curta. Gui, só pra gente bater, eu entendi você mencionar o vencimento de opções. Me parece que você se referiu ao vencimento para hoje. A gente fez uma checagem paralela lá no site da B3 e o vencimento de opções sobre o Ibovespa está marcado para amanhã, dia 16, enquanto o vencimento de opções sobre ações marcado para o dia 17, quinta-feira. Até porque, na sexta, quando seria a data clássica de vencimento de opções sobre ações, estaremos vivendo a sexta-feira da paixão. E, em função disso, é no dia 17 o vencimento de opções. Confere, capitão.
Confere, meu painho. Inclusive, é esse cenário que nós estamos se adentrando no alerta, tá? O vencimento do índice futuro, aí no caso que está na tela, vai ocorrer amanhã, já tem alerta nas plataformas e esse movimento vai gerando naturalmente para os grandes essa mudança de comportamento. Inclusive, amanhã pega fogo o vencimento. Aí, logo em seguida, já não bastasse, vai antecipar esse vencimento das opções, que naturalmente esse vencimento pega fogo! Quem será o bombeiro, Léo? Para final, tem uma pressão muito grande e o comportamento da quinta-feira, para mim, quinta-feira é o dia mais importante da semana, independente do calendário, porque daí vai ter o vencimento de opções e já, se tiver algo resolvido, temos uma propensão a ter um pouco de compra de risco antes do feriado. Agora, se o cenário estiver conturbado e o vencimento de opções já começar a carregar o começo do nosso dia da quinta-feira, Léo, que chato, hein? Imaginar comprar antes do feriadão, sexta, sábado, domingo e segunda, fechado Bolsa Brasileira. Então, quinta-feira é o dia mais importante. Hoje a gente vai sofrer essa resistência dos 130.300, mas amanhã, no vencimento desse índice, todo mundo que estava pesadão, vendidão, vai gerar bastante volatilidade. Amanhã e quinta-feira, dia importante, vide a esses eventos. 9h17. E tá na hora da gente fazer aquele passeio tradicional nessa faixa das 9 pelas manchetes ou por algumas das manchetes que eu considero relevantes para você tá absolutamente antenado do outro lado, meu amigo trader investidor. Então, primeiro a gente começa, são duas histórias que eu separei. A primeira história é guerra tarifária, o que há de novo nesse aspecto. E a segunda história é Brasil, risco fiscal, planejamento orçamentário, o que tem de novidade nessa novela. Na sequência a gente ouve o Gui e o Coutinho volta a campo também com o dólar, o índice e os destaques do nosso mercado de futuros. Todos comigo? Então bora, amigos. Primeiro highlight toca na novela tarifária de Donald Trump e nós tivemos este morde aqui do presidente americano. Trump diz que tarifas sobre produtos farmacêuticos serão impostas no futuro. Léo, em qual futuro? Quando especificamente? Aí eu vou ficar devendo. Trump disse ontem que espera impor tarifas sobre produtos farmacêuticos importados em um futuro não muito distante. Questionado por repórteres se a equipe de Trump já chegou a definir uma porcentagem de tarifa, o presidente americano não respondeu. Segundo o republicano, sua administração está indo por este caminho, pois os Estados Unidos querem fabricar seus próprios medicamentos. O raciocínio é intuitivo. Eu encareço os farmacêuticos que vêm de fora, a fim de estimular a produção de farmacêuticos internamente. O problema é a dosagem e o ritmo, a forma como eu manejo tudo isso. Aspas. Não fabricamos nossos próprios medicamentos, nossos próprios produtos farmacêuticos. Não fabricamos mais nossos próprios medicamentos. As empresas farmacêuticas estão na Irlanda e em muitos outros lugares, incluindo a China. Fecha aspas para Trump. Ele deu sequência e disse: tudo o que preciso fazer é impor uma tarifa. Quanto mais rápido elas se movem, maior a tarifa. É inversamente proporcional. Quanto maior a tarifa, mais rápido elas chegam. Então aqui, ó, esse destaque mostrando que ao mesmo tempo em que Trump tem recuado, ele não abandona, ao menos na retórica, a perspectiva de mais tarifação. Primeiro highlight nesta novela. O segundo que eu trago é o Assopra. Eu trouxe o morde, vamos pro Assopra. Trump sugere suspender tarifas a automóveis. O presidente americano disse que montadoras precisam de um tempo para iniciar a fabricação de carros no território norte-americano. Então veja como é uma estética ambígua. Eu abro mão das tarifas, não porque eu não acredito nelas ou porque fui derrotado politicamente. Eu abro mão das tarifas parcial e temporariamente, a fim de que as empresas, neste caso do ramo automobilístico, tenham tempo hábil para se estabelecer no meu país e entregar a produção nacional, que é o que eu quero estimular. Dentro do que o movimento MAGA, Make America Great Again, acredita como pressuposto da escola econômica. Aqui no corpo do texto fica claro, ó, em 27 de março, Trump instituiu 25% de tarifação sobre veículos e, segundo ele, seriam permanentes. De acordo com Trump, a pausa pode se dar para ajudar algumas montadoras que precisam alocar as produções de Canadá, México e outros lugares para os Estados Unidos. Aspas, as montadoras precisam de mais um tempo, porque vão fabricá-los aqui, mas precisam de mais um tempo, fecha aspas, completou. E aí o último aspecto é o Fed. Eu na faixa das 8 cheguei a mencionar isso, vou mostrar para vocês agora com mais detalhes. O Fed com o seu arsenal de recursos para entregar liquidez e melhorar os mercados se necessário for. Você tem o Quantitative Easing e o Quantitative Tightening se revezando. O que é o Quantitative Tightening?
Eu fecho a torneira, eu enxugo liquidez. O que é o quantitative easing? Eu abro a torneira, eu entrego liquidez. Esse é um pilar. O outro pilar é transformar os títulos da dívida americana em equivalentes a cash, equivalentes a dinheiro vivo, o que já ocorre com os títulos curtos e poderia passar a ocorrer com os títulos longos de 10, 20, 30 anos, caso o Fed precise estimular instituições financeiras, os bancos americanos, a comprarem os títulos da dívida do país. Mas o terceiro eixo, que é o eixo clássico, ele estava menos tocado até essa altura. Ele estava menos endereçado, é o eixo do corte dos juros. E aí vem Christopher Waller ontem. Se houver recessão, posso apoiar cortes mais cedo e em extensão maior, diz Waller. O que determinará o caminho a ser seguido pelo Fed será a finalização das negociações sobre as tarifas, apontou Waller. Aqui temos uma pista e com isso a gente ouve o Gui, porque se o mandato é duplo por parte do Fed, se o Fed tem que olhar para a inflação, mas também para a atividade, essa fala do Waller já deixou claro, em caso de desaceleração, para onde o Fed vai olhar mais. Alô, Guilherme Cunha, a novela tarifária, a atualização relacionada ao Banco Central Americano e o seu olhar sobre como isso impacta o jovem trader agora no radar. Em caso do sintoma persistir, o médico deverá ser consultado. Vamos voltar, então, primeiramente para o cenário de Donald Trump, aonde eu vejo, eu discordo um pouco, tá? Ele tá jogando esse quebra-cabeça, assim, vamos dizer, e está aliviando aonde está mais pressionado, tá? Então, aonde dá um grito maior, ele está tentando se reorganizar. Eu vejo que é cedo também a gente falar que ele teve a perda política sobre esse movimento do tarifaço, mas comunicou mal, gritou truco e não conseguiu encerrar da forma que gostaria o jogo, e agora vai mudando um pouco a bazuca da tarifa de acordo aonde pressionou mais. Então esse cenário dos semicondutores, quando a gente olha para o cenário automobilístico, foi onde estava pegando mais forte nos Estados Unidos, né? Então saiu uma matéria muito legal a respeito da Tesla, o impacto na Tesla frente à China, que fornece bateria, tudo isso estava muito conturbado e pressionando muito as empresas nos Estados Unidos das Américas. Então é importante pegar nas entrelinhas também esses setores que ele está baixando a bola, porque é algo pontual, mas que beneficia também um pouco mais o contexto dos Estados Unidos e volta-se depois a pautar. Então o Trump não é o bonzinho, né, dentro desses setores, é onde estava mais carregado. Agora, nessa notícia, a gente tem um impacto muito relativo, muito significativo, a respeito da onde vai o dinheiro. Então, o segundo semestre, eu estava ouvindo o Beida e tô com ele referente à queda de juros nos Estados Unidos, no Brasil, em tudo quanto é lugar, porque vai começar a ter a desaceleração econômica e a única forma de conter esse movimento, o remédio vai ser a queda dos juros. Se é o melhor ou é no timing ideal, o tempo vai nos dizer, mas o segundo semestre é quase que inevitável, mediante a todo esse cenário e consequência também do tarifaço, uma mudança na condução da política monetária, tanto fora quanto aqui no nosso Brasil. E de novo, aqui o Brasil vai ser beneficiado e vai ganhar por WO, não por competência. E mesmo diante do ciclo eleitoral de 26, você não acha que o Banco Central teria aí um contraponto para evitar corte de juros? Você está apostando numa desaceleração econômica de tal peso que o Banco Central estaria impelido, obrigado a cortar juros, ainda que diante de um ano eleitoral em que os gastos costumam ser maiores e o desequilíbrio fiscal, também maior. Porque a gente nunca viu uma ata, né, pautando uma perspectiva de política monetária colocando uma eleição, né? Então a gente sabe do contexto, mas a gente sempre ancora essas expectativas de mudança de juros com os dados econômicos, principalmente inflação ou o cenário externo. E o cenário externo é de uma desaceleração econômica e a única forma de conter isso, né, para não prejudicar ainda mais o cenário da economia real, é a queda de juros. Então a magnitude, quando, isso ninguém sabe, mas eu vejo como cenário natural, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, obviamente a partir do segundo semestre. Eu te dou razão quanto ao fato de que nenhuma ata vai mencionar explicitamente uma eleição, mas você sabe que as atas costumam apontar para a questão fiscal, e aí há uma dúvida sobre
qual o peso que a caneta desse colegiado do Banco Central atual, do Copom, vai dar à questão fiscal, também com vistas a 26, porque em 25 mesmo, apesar da necessidade que o BC tem alegado de desacelerar a economia, os sinais do Palácio do Planalto são apenas de expansão. Então é nesse sentido que a pergunta foi colocada. Se o fiscal não pode dividir esse colegiado a inaugurar um ciclo de baixa da Selic que estaria fadado a ser curto, já que o fiscal poderia novamente contratar um ciclo de alta, o quanto que o BC toparia entrar nessa eventual volatilidade. É uma pergunta muito abstrata, né, Gui? Mas no final das contas, eu acho que o Brasil aprendeu o que dá para fazer, né? Pela primeira vez nós tivemos essa queda de juros e depois a retorno do mesmo. Dentro do mercado isso gerou um impacto, mas acredito que até as consequências foram menores do que o esperado. Confesso que quando a gente teve essa mudança abrupta, né, da queda para alta, o impacto poderia ser maior e no final das contas a gente conseguiu conviver com isso. O Brasil é bom, viu, Léo? O Brasil é bom na crise, o Brasil é bom na inflação alta e o Brasil é bom também na hora de precisar conduzir a política monetária. Então, sinceramente, eu acho que não. Se precisar cair no segundo semestre e no ano que vem subir de novo, porque teve alteração principalmente na ponta da inflação, vamos embora. Mas a gente tem alguns cenários que ajudam, né? Como a queda do petróleo, a queda do câmbio, que depois acabou sendo alta, mas no final das contas a contabilidade fecha assim. Boa, Gui, 9,26, cenário do Gui muito parecido com o cenário do Beda, já apostando num corte por parte do Banco Central no final do ano aqui no Brasil. Isso não tá nos preços, ou tá, Gui? Nos preços, pelo menos por enquanto, né, porque a gente vive ainda um cenário de incerteza global mais evidente do que até mesmo os nossos problemas internos. Inclusive está estourando bombinhas aqui e a gente deixa meio que passar porque o tarifaço acaba sendo obviamente o mais evidenciado, mas não está no preço. Por isso que a gente insiste, Léo, insiste muito, apesar de não ser evidente. Não dá para acertar o time, então vai indo devagarinho, porque quando chegar vai ser muito rápido o movimento, né? O mercado ele sabe desse cenário, né? Quando ele vai embora e todo mundo vai ficar literalmente chupando o dedo e comprando muito mais caro do que o convencional. Então ir plantando agora para que, caso essa tese seja uma realidade, faturar em questão de porcentagem muito mais do que um CDI, muito mais do que a gente evidencia nos principais benchmarks aqui da economia. Nós temos 9 horas com 28 minutos. Boa, Gui, e o Gui falou de rotação global, para eu convidar o Coutinho a revisitar dólar e índice, dólar que aprofundou um pouquinho a queda, agora está caindo 0,40. Gui, sobre rotação global, eu queria que você resumisse para nós. Você, se eu entendi bem a tua tese, você disse que o Trump, ele não está recuando porque é bonzinho, concordo. Ele está recuando porque ele está se sentindo pressionado, especificamente em alguns setores. Mas você, e é isso que eu achei o mais interessante da sua fala, você está sugerindo que o Trump está recuando porque ele está forçado no curto prazo, mas que o raciocínio de médio prazo dele não mudou e que ele quer cada vez mais a economia americana autocentrada, voltada para si mesmo. O que realmente nos coloca num mundo diferente do que aquele das últimas décadas. Com isso, você entende que o excepcionalismo americano ficou para trás? Se sim, esse dinheiro deve ficar fomentando quais outras praças e economias globais com força? Exato, Léo. A gente vai ter essa concentração lá no cenário americano e, se pingar, vai ser igual a gente presenciou naquele relatório que foi, acho que, um dos melhores que a gente pautou aqui. Não vem para o Brasil, vem via ETF para emergente. Então, vamos separar um pouco aí desse dinheiro, vamos colocar ali porque tem uma depreciação e é um valor que não impacta dentro das oscilações e vai vir para emergente como um todo. Então, nós vamos presenciar Chile, México, Brasil, tendo aí essas maiores evidências, porque também recebe passivamente um valor maior, mas eu não consigo enxergar vir para emergente ou até mesmo para a Europa, viu, Léo? A Europa está vindo, está subindo, está trazendo uma recuperação, mas acho que a bazuca do dinheiro vai ficar muito mais concentrada lá mesmo, porque ele vai ter dois benefícios, duas balanças para poder equilibrar dentro do seu própria moeda e também da sua bolsa, e o que vai respingar aqui no emergente vai continuar sendo via ETF. Não é o Brasil que vai ser a bola da vez e receber capital estrangeiro de forma ilustre e magnífica e mudar a tendência. Acredito em rompimento de máximas históricas durante esse ano, mas desse formato, de novo, ganhando por WO, de formato passivo e, de novo, vindo o vale coxinha dos Estados Unidos aqui para os emergentes. Boa, Gui, 9h30, pro Coutinho partir pro gráfico, o que você tá fazendo? Reforça pra gente, em relação ao dólar, em relação ao índice, o que é que você tá comprando, o que é que você tá vendendo?
Dólar, a gente precisa esperar uma última movimentação para a gente colocar o dólar para baixo oficialmente. Eu tenho um ponto aí que é o 5.818, ele pode escorregar até lá na data de hoje, que eu vou infelizmente ficar muito mais olhando do que protagonista no 5.818. Rompeu, a gente já começa a olhar com bons olhos uma próxima pernada de queda do dólar para gerar a contraparte do índice. No índice, 130.395, de novo, esse é um ponto místico do dia de hoje, é lá que precisa romper para não dar aquela azia de trazer uma perspectiva mais positiva e durante o período da tarde arrefecer. Então, dentro do contexto aí dos vencimentos, tanto do índice quanto de opções, nós precisamos também esperar esses devidos rompimentos. Rompeu, pessoal, você vende mais embaixo o dólar, compra mais alto o índice, mas você já vai na confirmação do movimento. É tecnicamente mais interessante. No à vista, continuo, Léo, em cenário de Petrobras, Gerdau. Essas duas empresas estão no radar de um formato muito interessante para surfar uma onda de curto espaço de tempo. Lembrando que a Datacom de Petrobras tem dividendo nessa semana também. Excelente, Gui, mais claro impossível. 9h31, Coutinho, vamos pro gráfico de dólar índice, não vamos não. Tem agenda, a Camila Nascimento traz pra gente o evento dessa faixa, pois não, Cá? Saiu o índice Empire State de atividade industrial, divulgado pelo Federal Reserve de Nova York. O dado registrou variação negativa de 8,10 pontos, ficando acima do esperado. A expectativa era de uma variação negativa ainda maior, de 12,80 pontos, e o dado anterior tinha ficado em território negativo em 20 pontos. Saiu também os preços de bens exportados, que ficou no 0 a 0. O dado anterior tinha registrado uma alta de 0,5%. Já os preços de bens importados registrou um recuo de 0,1%. O dado anterior foi de alta de 0,2%, Léo. Obrigado, Cá. Olha, em relação à fotografia americana, é uma ótima notícia, né? Nós saímos de menos 20. Estou me referindo aqui à produção industrial real do Fed de Nova York, via Empire State. A gente tinha menos 20, se esperava uma melhora para menos 13, a realidade entregou uma melhora para menos 8. Você saiu de menos 20, entregou menos 8, com uma expectativa de que entregasse menos 13, poxa, uma bela notícia para a indústria americana nas produções que estão sendo aferidas diante do que se imaginava. Isso posto, amigos, na precificação é praticamente um não evento. O mercado, a verdade é que eu acho que o mercado está meio perdido na hora de precificar as coisas, ainda muito ocupado com as idas e vindas da guerra tarifária e com as declarações do Trump. Nós temos o DXY em 99,76 pontos, praticamente não mudou. O VIX retomou os 31 pontos e nesses 31 pontos ficou. Yields de 2 e yields de 10 anos estáveis como estavam há pouco. E a Camila me ajuda a entender se houve alguma melhora ou se continuam levemente no negativo Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000 futuros. Você, Cá? Os índices continuam praticamente na mesma coisa. O S&P cai 0,35% aos 5.387 pontos. Dow Jones perde 0,26% aos 40.420 pontos, enquanto o Nasdaq perde 0,29% aos 18.740 pontos no mercado futuro. O Russell 2000, índice de small caps, recua 0,52% aos 1.868 pontos, Léo. E agora, vendo aqui na faixa das 9h30, saiu também a inflação canadense, que é importante a gente mencionar, citar. E olha só, a inflação canadense, ela foi muito mais baixa do que se imaginava, muito mais baixa. Nós tivemos 0,30% de inflação no Canadá, quando se esperava 0,70%, quer dizer, menos da metade. E na base anualizada, 2,3%, quando a previsão era de 2,7%. Ou seja, muito menos inflação. Aqui é apenas uma especulação, uma hipótese, né? O que pode ter motivado a busca por produtos e serviços mais baixa lá entre os canadenses? Adivinha? Você vai dizer,
Poxa, Léo, não tenho dúvida, a bagunça do Trump e a desorganização que essa bagunça contrata. Isso desestimulou a busca por produtos e serviços, daí uma inflação mais baixa. É uma hipótese, só que ela fica de pé até a página 3, porque há uma contra-hipótese, segundo a qual, justamente para se antecipar a bagunça tarifária do Trump, a gente tem visto mais busca por produtos e serviços, e não o contrário. Inclusive a balança comercial chinesa, que a gente viu recém-divulgada, ilustra isso, uma corrida para buscar os produtos antes da implementação efetiva e aplicação efetiva das tarifas. A ver, nós temos 9 horas com 35 minutos, obrigado a Camila Nascimento. Coutinho, agora sim, dólar e índice, depois o destaque final do Guilherme Cunha. E hoje, Alexandre Cabral, nosso próximo convidado, estará conosco aqui na faixa das 9h30 da manhã. Já estamos nela. Você, Coutinho. Bora, vamos lá, pessoal. Índice do seu lado esquerdo, sem grandes alterações. Lateralizado. A lateralização ainda é um envelopezinho de alta, então a priori seria para cima, né? Então, vamos monitorar 129,600. Se perder 470, aí azeda. Por enquanto, o índice ele vai recuando numa figura de baixa, mas o seu macro ainda é altista. No caso do dólar, o dólar mais comportado no intraday, o dólar fez o seu envelopezinho, o dólar rompeu os R$ 5,858. O dólar foi próximo do meu R$ 5,842, vira aqui nos últimos 15 minutos, mas a priori mantém também a sua toada baixista. Então o índice ali feio, day traders de plantão fiquem atentos, o dólar ameaça um repique de alta para a posterior queda. A gente tem 9 horas com 36 minutos. Vamos fazer o seguinte, Guilherme Cunha, aquele abraço em você, traga aí o seu destaque final, obrigado por mais um dia, tabelinha boa demais. E parabéns pela leitura no índice, hein? Fez mais um gol, vai lá, meu garoto. Vamos lá, e cautela agora, né? Nós temos esse movimento do preço do ajuste, a gente tem que esperar a abertura desse nosso mercado à vista para realmente presentear mais um dia dentro do indião e também o dólar, né? Mais uma vez o dólarinha pode escorregar até o 818 e ainda fazer alguma pegadinha para todos nós. Então hoje é um dia de paciência, pode ser extraordinário. E vamos acompanhar, Léo, mais uma vez, abertura do à vista e de olho em Petrobras. Datacom, sim, é uma fazedora de preço para a nossa Bolsa Brasileira. Beijo do Cunha e até. Valeu, Gui, beijão, tamo junto, 9h37, o que volta com a gente amanhã? Bom, é o seguinte, tá na hora da gente cumprimentar Alexandre Cabral, já na ponta da conexão. Alô, professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, gasolina puxou o Canadá para baixo. Ah, pronto. É a pergunta que a gente levantou, você cortou. Conta mais, professor. Então, eu nunca tinha mexido no site deles, não vou mentir pra você. Do tipo, você é especialista em Canadá, nunca tinha mexido até 1 minuto e meio atrás. Então ainda tô apanhando pra entender, mas a principal chamada deles lá é gasolina e passagem aérea que segura o preço. No limar detalhe que você me sugou. Então, teoricamente, gasolina, como foi nos Estados Unidos, ajudou a segurar a inflação. Boa, Cabral. Tem um complemento para você sobre o próprio Canadá, porque agora o Financial Justice agrega uma informação que é a seguinte: as chances de corte de juros do Banco Central canadense na quarta-feira aumentam de 40% para 50% em cima dessa inflação mais baixa. Só que tem a questão da gasolina como principal trigger, né? É, mesma história, né? Será que... Eu não sei o quanto é velocidade de repasse no Canadá, como a gente escuta que nos Estados Unidos é muito rápido. Então, aumentou lá o petróleo em 1, 2, 3 dias, já está na bomba. Eu não sei se isso também é no Canadá, não consigo afirmar, porque eu nunca li nada parecido com isso, se sim ou não. Mas, aparentemente, é aquela inflação retardada. O de fevereiro invadido março. O de março para invadir abril vai depender muito de tarifa, né? Canadá, México, Estados Unidos, China, mas principalmente Canadá e México, é um país antes e depois de 9 de abril em relação a vários dados estatísticos, né? Fato. A verdade é que tá uma bagunça. Eu, inclusive, acho, professor, que a gente esquece que chama guerra tarifária. É guerra. Guerra é guerra. Como é que vai acabar a guerra Rússia e Ucrânia? Ninguém sabe. Quem fala que sabe, desconfia. Ninguém sabe. Tem muitas variáveis. Então também é uma guerra que a gente está vendo, mas é uma guerra tarifária, cujo desfecho ninguém consegue identificar qual será. Vamos então falar dos últimos capítulos e a partir deles a gente tenta antecipar o que pode acontecer pela frente. Aí, Cabral, a gente vem para os recuos do Trump. Você está comprando esses recuos? O mercado comprou no curto prazo. Você acha que cada vez mais é Trump desidratando, desmontando essa política tarifária que ele construiu?
Ou você acredita que isso é só um recuo de curto prazo e que no médio prazo a vontade dele mesmo é manter as tarifas mais altas e reconstruir o ambiente de negócios a nível global? Então, não tem pergunta mais fácil, não. Posso dizer que eu saí do ar, Travé? Congela. Congelei. Pô, tensa essa resposta. Então vamos lá. Eu acho que ele recuou porque Apple e companhia falou, maluco, pô, a gente é a maior empresa de telefonia do mundo. A gente hoje tá fazendo o IA mudar no planeta. E você taxa a minha base do IA, ô doido? Então eu acho que fácil que ligaram pra ele e falou, ó, comida, esses troços, ok, você tem que parar para pensar, bloquear ou não. Mas a inteligência artificial, a gente está indo pau a pau. Lembra, o Trump, que há 15, 20 dias atrás teve uma inteligência artificial que acelerou lá o modo de pesquisa e isso fez com que as ações da Nasdaq despencaram? Lembra dessa história? Deep alguma coisa, há uns 20 dias atrás, uma IA que acelerava o processo de funcionamento da IA. Fez com que a Nvidia, o mundo caísse, o mundo americano caísse no Nasdaq, deve ter um pouquinho antes da tarifa, no meio de março ali. Deve ter um mês aproximadamente isso. Então chegaram para ele, ó, acelera isso aí, maluco, senão aí você tá falando de efeito cascata. Tecnologia não vem, as nossas indústrias não vão acelerar, não vai ter investimento, porque não tem condições de avançar. Então, ele cedeu, mas eu acho que ele não tem cara que vai ceder tanto, ele vai ceder coisas pontuais que pode acelerar o pensamento dele de trazer a indústria para os Estados Unidos. Uma das coisas que ele tem que ter é tecnologia. Então, se ele barrar a entrada de tecnologia ou ficar muito cara, esse processo vai ficar mais lento. Então, eu não consigo ver ele abrindo todo o coração. Pô, a China já pediu para ele, vamos, diminui a tarifa aí, o que tá faltando agora? A Trump falou, já que você me procurou, eu vou te procurar também. É. Que a China pediu meio que arrego sexta-feira. Sim. Sim. Mas aquela nossa dúvida, quem ia puxar a fila, a China puxou a fila. Ô professor, você sente, é novela, é minuto a minuto, nesta altura da disputa, você sente que a China está saindo bem desse confronto, está se saindo melhor em relação aos Estados Unidos? Então, a China está sendo esperta em qual sentido? Ela já fechou acordo com o Vietnã esse final de semana. Então ele já teve lá, Vietnã, aí, vamos ser parceiro em quê? O que você é bom, o que eu não sou? Eu não sei como é que é esse dado da China, mas o Vietnã, o maior responsável pelo PIB é o comércio exterior. No Brasil, o maior responsável pelo PIB somos nós, pessoas físicas. Nós representamos, dependendo do TRI, uma roda entre 60 e 66 de tudo que se consome, que o Brasil consome, que o Brasil produz, importa e exporta, 60% sou eu, Léo, Camila, Coutinho, pessoas físicas. No Vietnã, a maior parte da PIB do Vietnã é o mundo. Então quer dizer que o mundo consome mais Vietnã do que o próprio vietnamita. Então uma tarifa dessa ferrava o Vietnã. Xi Jinping já chegou lá, e aí, maluco? Vamos bater um papo? Vamos conversar? E fechou, acho que foi 45 acordos. 40 acordos. Eu não sei não sei o detalhe do acordo, o que na prática muda. Mas já fechou. Então acho que Xi Jinping vai começar a poluir aquela redondeza dele. Mas ao mesmo tempo, pô, ele precisa de Estados Unidos. É maior, assim, 302 milhões de cabeças que consomem pra caramba. Mas já começou a guerra, hoje já barrou o avião. Mas aí que tá, vai substituir por quem? Por Embraer? Embraer não produz megajatos daquele de 400, 500 lugares. Então, como é que é essa briga? Tá? É literalmente uma novela, mas é uma novela que não passa todo dia 8 da noite, não. Ela dura 24/7, né? A qualquer momento você pode ter uma notícia diferente. 40 acordos comerciais que a China celebrou com o Vietnã. O professor faz muito bem de trazer essa camada, porque basicamente mostra a maneira como a China tem buscado preencher o vácuo para se estabelecer como uma referência comercial diante dessa guerra tarifária que os Estados Unidos lançaram contra vários países, na verdade todos os países do mundo praticamente. E tem isso também, né, o sentimento de anti-americanismo, quer dizer, o Vietnã, ele recebe a China ainda melhor porque não se sentiu bem tratado pelos Estados Unidos. E aí, a depender do acordo comercial que é colocado na mesa, o Vietnã tem um ingrediente a mais para assinar e encontrar algum atalho, já que
o caminho para os americanos anda mais conturbado. De outro lado, o Trump vai lá e diz, não, veja bem, vão ser só 10% em 90 dias. E aí a gente tem que fazer alguma coisa que eu julgue benéfica aqui para os Estados Unidos para manter esses 10%. Senão a gente volta ao tarifaço que foi anunciado lá no dia fatídico, dia 2 de abril. Temos 9h45. Cabral, e o Brasil, nessa novela que você tá montando, como é que fica a gente? Então, Brasil... Uma coisa boa, Brasília é calada, né? Eu tava lendo hoje de manhã, eu já tinha lido ontem, mas ontem eu parei de ler O Mundo 2 da tarde. Eu tive coisa pra resolver. Aí hoje eu peguei de 2 da tarde pra cá. Eu não vi uma frase do Haddad, irmão. Haddad tá vivo? O Haddad deu uma entrevista à Band News, hein? Uma frase. Mas quando? Foi na segunda-feira. Segunda-feira, mas segunda-feira ontem. Foi na segunda-feira a entrevista? Né? Não, eu tô me confundindo. Tá tão intensa a cobertura. Eu acho que foi na sexta-feira a entrevista que o Haddad deu. Porque eu não vi uma frase do Haddad de lugar nenhum, mano. Nada. Eu procurava ali e falei, o principal homem da economia não falou nada. Nada. Aí fui ver Lula tá inaugurando universidade no interior do Rio de Janeiro, inaugurando uma UF lá. Aí hoje ele tá em Resende pra ir na fábrica da Nissan e ir da duplicação da Dutra ali, pra quem faz de muito Rio São Paulo, sabe que precisa duplicar. Porque ali qualquer carro que tombe 2 pistas são horas de engarrafamento. Então ele tá assim, cadê as frases? Ele só fala, Trump tem que ver melhor. Então, Brasil, nós estamos com a possibilidade de pensar em discutir orçamento 26. Só, tá calado Brasília, tá morta a história Brasília. O mundo hoje é Trump, literalmente Trump. É claro que o Brasil vai ter uma outra notícia, mas atualmente zero. Você não tem nada pra falar de Brasil aqui, ó. Me preparando para entrar no ar hoje. Só tem uma coisa de Brasil. Focos de ontem, desde ontem, 8 horas da manhã. Mas todo o Brasil tá em branco, ó. Não tem nada de Brasil aqui, ó. Tá tudo na coluna Mundo. Que essa coluna Mundo eu vou ver. Pesquisa do FED de pessoa física. O Olaf do FED falando. A Honda ameaçando ir para os Estados Unidos, o relatório que ela falou hoje de manhã. Ameaçando não, comunicando. E Bank of America falando sobre os seus clientes. E Brasil só tem um foco perdido aqui. Então não tem nada. Local vai falar o quê? Saiu pensar semana passada, um pouquinho pior, um pouquinho melhor dependendo da sua visão, serviços, mas o foco ainda está lá fora. Não adianta. Pode ter notícia alguma aqui surgir? Pode, mas nesse momento, nos últimos 2, 3 dias, aí nada. Às 9h47, o Cabral tem razão, a fala do Haddad foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira, falas do Haddad em relação à Band News. Ele coloca lá em relação às tarifas, ele foi perguntado pela Juliana Rosa, foi a âncora que conduziu a conversa. E aí ele coloca algo que, sinceramente, Cabral, eu entendo. Eu, na posição dele, talvez colocasse a mesma coisa. Ele diz assim, a gente precisa entender para onde a coisa vai e como é que as tarifas vão se organizar, porque tem havido muita ida e muita vinda por parte do Trump. E a partir dessa acomodação é que o Brasil terá que agir. E aí ele cita o trabalho do Geraldo Alckmin e do próprio Itamaraty. Então, acho difícil um posicionamento que não seja exatamente esse, o de esperar as coisas se acomodarem, para a gente ter um pouquinho mais de clareza sobre o tamanho da mordida americana contra o Brasil e o impacto disso a nível global. Você não faria um posicionamento parecido se tivesse você na Fazenda? Sim, considerando que a gente já da largada foi da fase do chão, né? 10%. Então a gente, desde a largada, foi considerado teoricamente não um bicho papão. O que cabe a Alckmin e companhia, tentar 10 virar 9,5, 8, 7, 6, 5, fazer uma contrária que ajude, não esquecendo o tempo inteiro que eu, Léo e imprensa falamos. Tem Mercosul, muita coisa na jogada. Nem tudo o Brasil sozinho resolve. Depende de outros pares. Mas eu te digo que na inicial de 10, olhando só o Brasil como uma ilha, tranquilaço. O problema é que é aquele papo. O que afeta a China, afeta o Brasil. O que afeta a Europa, afeta o Brasil. O que afeta, sei lá, algum outro país que é muito importante pra gente, afeta o Brasil. Do quanto você apanha de resbarba. Então tá tendo uma briga, você atravessa a rua, do nada toma uma pedrada. Você não tinha nada a ver com a história, mas estava passando no momento, fazer o quê? Então, por isso que é muito importante olhar para a China, devido à alta relação comercial que tem Brasil e China, né?
9 horas 49 minutos, você falou de assuntos domésticos, eu vou separar 3 manchetes pra gente conversar, Cabral, volto contigo em instantes. O Coutinho revisita dólar e índice, vamos pros gráficos, Coutinho, o dólar aqui tá caindo 0,20, entregou parte do ímpeto de queda, R$5,861, e o Ibovespa Futuro tá caindo 0,14, 129.390 pontos. É você, Coutinho. Bora, pessoal, o índice do seu lado esquerdo perde aquele 129.470, lembra que eu falei que ia azedar, né? Então, fica atento. O índice tem um suporte agora, perdoa, a 129.075, nós estamos a 129.420, então você tem conta rápida aí, 300 e pouquinho para chegar. Então o índice vai descendo, partiu para cima do 470, venceu, agora desce, seu objetivo 0,75. No caso do dólar, o dólar lado direito, o dólar virou, então cai menos, vira, sobe. O dólar ainda numa toada baixista, agora o seu objetivo é uma alta a R$5,871, cota 863 para posterior queda. 9 horas 50 minutos, 10 minutos para as 10 da manhã, daqui a pouquinho tem o Mercado à Vista. Olha, chegou o dia, hein? 15 de abril. Por quanto tempo a gente não acompanhou o nosso Fernando Brito, que é o responsável pelo serviço de consórcio no TC Seguros, um dos pontos do guarda-chuva do TC, por quanto tempo ele não anunciou que nesta data estaria ao lado do Vinícius Custódio para tirar todas as dúvidas, e chegaram dezenas e dezenas e dezenas, aliás centenas, se você considerar desde o início da campanha, de dúvidas a respeito. Hoje vai rolar o papo entre ele e o Vini Custódio, e a gente tem o último dia de exibição dessa campanha do TC Consórcio. Vários ouvintes, quero agradecer a atenção que vocês deram para esse produto, que ainda vai ser divulgado até o final do dia. Vários ouvintes fizeram simulações, entenderam as taxas e compreenderam se tinha ou não a ver com o seu perfil, dependendo do momento, do sonho patrimonial e da própria maneira como organiza o seu patrimônio líquido. Se você ainda não fez a simulação, dá tempo, mas hoje é o último dia. QR Code já entrou na tela e o Brito reforça o convite pela última vez. Mais tarde tem o Lá Investidor com ele e o Vinícius Custódio. Vamos acompanhar. Olá, você que queria uma oportunidade interessante para entrar nesse mercado de consórcios, chegou a sua vez. No dia 22 de março agora, a Porto Seguro, que é um dos fornecedores do TC Seguros para a parte de consórcio, lançou uma super campanha. Ela permite que o cliente pague apenas 60% da parcela até a sua contemplação, comparado ao grupo que ela tinha anteriormente pagando 100%. É isso. Até a sua contemplação, você paga apenas 60% da parcela, após ele volta para 100% e você continua com os pagamentos mensais. Essa campanha vai até o dia 22 de abril e no dia 15 teremos um bate-papo com o Vini Custódio ao vivo no Olá Investidor para tirar todas as dúvidas. Tem mais interesse de como funciona? Escaneie o QR Code ou clique no link da descrição. Valeu, um abraço pro Fernando Brito. Espero que essa campanha tenha rendido mais clientes, possibilidades e negócios. O Brito vai estar mais tarde então com o Vini. Chegou o dia e eu agradeço a todos vocês que deram atenção a essa divulgação. Fechado? Fechamos mais uma campanha entregue aqui na TC News. 9 horas com 52 minutos, 8 minutinhos para as 10 da manhã. Cabral, você falou de assuntos domésticos, não é? E eu separei aqui 3 manchetes, eu vou apresentá-las e na sequência peço a sua opinião. Vamos exatamente para a primeira, que toca no seguinte aspecto: o orçamento de 2026. É hoje. Governo Lula apresenta as bases do orçamento para o ano e prevê salário mínimo de R$ 1.627. Para a gente pegar aqui o lead da matéria, ó, o valor que não é definitivo deve constar no projeto de diretrizes orçamentárias do ano que vem, que vai ser enviado no Congresso ou ao Congresso Nacional. O salário mínimo é a base de uma série de pagamentos. A gente fala muito de indexação, né? É a base de uma série de pagamentos, como aposentadorias, pensões, o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Por isso, o valor precisa constar nas propostas relacionadas ao orçamento. O valor final, porém, tende a mudar ao longo do ano por conta do comportamento da inflação. Para fazer a conta, o governo considera a inflação acumulada até novembro do ano anterior, ou seja, para 2026, vai se considerar a previsão dos preços em 25, mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Neste ano, então, 24, com vistas a 26, tem que se considerar o PIB de 24, que cresceu 3,4%. Mas o governo aprovou no ano passado uma mudança, você lembra disso? Na regra de cálculo, prevendo que o mínimo não pode subir mais de 2,5% acima da inflação. Dessa forma, o piso nacional vai ter no ano que vem um ganho real de 2,5%. Então essa é uma primeira manchete para o Cabral incluir no radar.
As outras duas são mais rápidas. Deixa eu puxar aqui a terceira, transformá-la em segunda. A isenção do IR para 2 salários mínimos gera renúncia de 3,29 bilhões de reais. Tá aqui, ó. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda das pessoas físicas para 2 salários mínimos, valor total de R$ 3.036, confirmada por MP, publicada ontem, gera uma renúncia de 3,3 bi, informou o Ministério da Fazenda, com estimativas da Receita Federal. O impacto será de 5,34 bilhões em 26 e de 5,73 bilhões em 27. A Fazenda destacou que o valor da primeira faixa da tabela progressiva aumentou para R$ 2.428, somado ao desconto simplificado de R$ 607,20, garante que nenhum rendimento até 2 salários mínimos mensais seja tributado a partir de maio. Tá aqui então ó, o recado que toca também questão fiscal. O governo vai precisar pensar em alguma medida de compensação. Por fim, gasto com precatórios deve ir a 115 bilhões de reais em 26. O governo já busca a solução para anos seguintes, porque a partir de 27 envolveria impacto no resultado primário. Até 26 não. O Supremo Tribunal Federal basicamente disse: governo, vocês podem pagar os precatórios sem que isso impacte o resultado primário. Mas a partir de 27 o jogo muda. E aí os gastos relacionados aos precatórios impactarão o resultado primário. Mas na prática, professor, o mercado na hora de colocar no preço e no risco já considera que se de um lado não impacta formalmente o primário, no fim do dia não nasce dinheiro em árvore. Então você impacta os recursos como um todo e a própria curva de juros reflete isso também. Vamos contigo, Cabral. 3 fatos puro suco de Brasil. É o famoso, eu vou pegar o salário do Levate e não vou considerar na TC News. Mas seja em algum lugar da TC. No balanço final da TC pode estar na News, ou pode estar na Investimentos, ou no consórcio, saiu de algum lugar. Ele não veio do além, não foi alguém do além que bateu na porta no dia do salário dele, sei lá, dia 5, toma a grana aí, foi embora, pegou o elevador e desceu. Então, no final das contas, bate. Primeira coisa, imposto de renda, para mim, deveria ser o maior imposto da cadeia. Quanto mais renda, mais imposto. Mas diminuindo todos os demais. Ok? Isso é um disclaimer aí, como é na maioria dos países do mundo. Pega pesado na renda se você ganha muito. Ganha pouco, paga pouco. Mas na hora dos outros impostos, dá uma despecada. No Brasil, os dois são altos, né? Então, dos precatórios, é dívida passada. Eu tenho que honrar. Ficar toda hora jogando isso pra frente é uma droga. Imagina, eu ganhei uma disputa com o governo e o governo vai me pagar quando? Sei lá, daqui a 5 anos, 10 anos. Mas eu ganhei. A justiça disse que o dinheiro é meu. Você que se organize para pagar o precatório e tirar de algum outro lugar, faz alguma outra reforma. Isso daí, esse dinheiro já abatido, já estabelecido para a justiça, tem que ser pago. Mas o mercado vai fazer conta. Vai na hora ali, como você falou, o salário do Léo vem de algum lugar. Então esse dinheiro, na hora que nem Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, ok, humanidade tinha que salvar, mas o dinheiro veio de algum lugar. Então é o mesmo caso. A história do precatório busca a solução para os outros anos, mexe no orçamento aí, resolve problema de reforma administrativa e etc. Para mim, uma das primeiras reformas que tinha que se discutir é acabar 5.500 municípios. Você pega, assim, quase 4 mil municípios, tem a mesma somado, tem a mesma quantidade de carteira assinada que a cidade de São Paulo. É meio assim, surreal. Vários municípios têm até 99 pessoas com carteira assinada. Quase 15% dos municípios brasileiros não tem 100 pessoas com carteira. Isso já diminuiria o efeito gasto público monstruosamente, porque tem repasse para município, estado, isso ia despencar. Então, governo, vamos botar reforma na rua. Agora vamos parar para ser frio, Léo. Reforma segundo semestre de 25. Um ano antes de eleição, você vai fazer reforma impopular, mano? Ninguém nunca fez, conta dedo. Se alguém fez aí, eu não lembro. Reforma impopular pesada. Tipo assim, reforma da Previdência, reforma administrativa, aquela reforma que vira discussão, que toda terça e quinta eu falo, que Coutinho, para analisar se o gráfico tá de cima, tá de lado, você antes vai estar falando, viu? A notícia da reforma tal, o que afetou o gráfico, Coutinho? Então, reforma pesada mesmo, aquela que faz diferença rápida na economia. Essa não vai ter. Era para ter tido quando? 23 e 24. No máximo até junho agora. Um ano e meio antes,
Nem os próprios deputados e senadores vão querer aprovar, porque eles podem se queimar numa possível candidatura para 26. Então, mesmo sendo da oposição. Então, governo, famoso se vira, meu amigo. O problema é ter o salário do Léo, não vem ninguém, abre a porta e paga. A TC, de algum modo, acha o dinheiro para pagar o salário dele. Considerando essa história que eu tô tirando. Não é da TC News, mas é da TC. De algum local sai. Então, o governo que se vire com isso, tá? Às 9h59. Olha, me parece que o único presidente que promoveu esse tipo de reforma na antessala de uma eleição foi Michel Temer. Por quê? Porque não ia se candidatar na eleição seguinte. Simples assim. Cabral, meu parceiro, pra gente se despedir de você, eu vou trazer aqui o gancho relacionado aos leilões, tá? Eu fiz um compilado junto com a Camila, na verdade, que constrói essa tabela, mas pedi a ela que resgatasse como foram as fotografias da última terça e quinta-feira. Aqui a gente tem terça-feira da semana passada. Olha só, vou pedir para vocês, traders e investidores, olharem para a coluna da quantidade ofertada. Nós tivemos esta quantidade total. Se você somar aqui, vai dar o quê? Deixa eu ver, 1 milhão, 1 milhão e 300, 2 milhões de ofertas, para a gente arredondar. Quando você passa para o leilão de quinta-feira, que é o leilão dos pré-fixados, olha o volume ofertado. 3, 6, 8, 9, 10 milhões. Então aqui a gente está falando de 2 milhões, leilão de terça. Aqui a gente está falando de 10 milhões, leilão de quinta. Claro que com taxas médias que não são pequenas, não é historicamente, professor? Mas queria te dar esses dois ganchos, você fica à vontade para nos guiar, para você calibrar a expectativa para os leilões desta semana. Hoje, por exemplo, é dia, 10h30, sai o leilão dos pós-fixados. Tanto NTNBs quanto LFTs. Então, de uma semana atrás, saiu abaixo da média anual. Então, se você pegar a média dos últimos 12 meses, o leilão tá rodando na casa de R$100, não em quantidade, tá? 5 bi 300. E o da sexta-feira da terça foi 4 bi 900. Então, colada ali a média, nada tão absurdo. As taxas, algumas foram mistas. Nós tivemos altas e quedas em relação aos últimos leilões, mas mesmo assim, muito acima da maior taxa de 24. Eu espero um programa não precisar repetir essa frase. Para ter ideia, o que ele mais vendeu essa semana foi a Maio 35. A NTNB Maio 35 saiu a 7,57. A maior taxa do ano passado foi 7,07. Então significa 0,50% ao ano acima da maior taxa do ano passado. Quer dizer, a gente comemora a queda, mas não solta fogos, porque, muito pior do que ano passado. Então, hoje deve ser mais um leilão aí na casa dos seus 3, 4 bi. Não tem nenhum dado dentro do mundo de título público. Teve vencimento em 1º de abril, o grosso da rolagem já foi. E o outro vencimento que eu vou ter é 15 de maio. Provavelmente, daqui a 1 a 2 semanas, ele começa a preparar o vencimento desse título. Hoje deve ser um leilão nada tão diferente aí da casa de 3, 4 bi para papel de inflação. E o pré-fixado foi até bem modesto, tá? A média do ano tá rodando na casa de 9 bi 900 e saiu 5 bi e meio. Curiosamente, nós estamos com 2 títulos com a menor taxa do ano, que é o abril 26 e o abril 27. Temos um problema, a gente não consegue comparar com o ano passado porque ele mudou os títulos. Então, desses 4, 3 títulos ele nunca tinha emitido. Então, eu não tenho um dado de 24 para trás. Ele começou a emitir no ano de 2025. Então, não dá para dizer, mesmo assim é melhor ou pior do que ano passado. Eu não tenho essa série de dados. E a NTNF, ele diminuiu o pé de gringo. Provavelmente gringo não falou, já comprei demais. Esse ano os leilões de gringo foram bem pesados, 8 bi no leilão, 6 bi e meio. Ele fez o leilão de 820 milhões, com a taxa também alta em relação à semana passada. Então, quer dizer que gringo está demonstrando desinteresse no Brasil? Não, ele já comprou demais e agora está olhando, né? Popcorn, ice cream, fillers. Falando em gringo, valeu, Cabral. Só digo uma coisa. Eu li o jornal de hoje e eu só vi uma coisa. Time acima do Flamengo. E em cima da data do jornal. Não tem nenhum time acima do Flamengo, não? Voltou. Acabou o Brasileirão, surgiu o campeão. Só digo isso. Você e o Baby.
O Flamengo, quando ganha, contrata um problema pra mim. Tchau, Cabral, um abraço. Tchau, um abraço. Tamo junto. 10 horas com 4 minutos. Ele beida ele. Ninguém mais flamenguista que os dois. Temos 10 horas com 4 minutos. O Mercado à Vista já é realidade. Seja bem-vindo ao terceiro momento, a terceira faixa, a terceira hora do Manhã TC News. Metade do programa já foi, passa rápido. Vamos para a segunda metade. Pode ser um dia de agenda esvaziada, mas a conversa em relação à novela tarifária e comercial segue. Não tivemos tantos highlights, você percebeu, no dia de hoje? Tanto em relação ao painel Mover Pro, não tivemos nenhum urgente até aqui. Tô até desacostumado, Leozinho. O que tá acontecendo? Geralmente é 1, 2, 3, são 4 urgentes por dia aqui no Manhã TC News. Hoje tá mais sereno. É um mercado de ressaca, mas que nem por isso desconvida você a reflexões importantes. E a característica de uma boa novela, Coutinho. Você é noveleiro, Coutinho? Novela? Não, Lindão. Não é noveleiro? Não. A última que você assistiu, você falou que foi Avenida Brasil? Você tá doido, deve ter uns 40 anos. O quê? Foi Vale Tudo a versão original? É, com certeza. Não, porque você sabe que o bom de uma novela é a imprevisibilidade de uma novela. Você acha que o vilão e o mocinho vão pra um lado, daqui a pouco eles vão pro outro, não é isso? É, igualzinho no dia a dia, nossa. Não é verdade? Mesma coisa. Você tá confiando na pessoa, do nada, creu! É. Mas, Coutinho, uma coisa eu vou te dizer. Por isso que mesmo num dia em que os mercados parecem de ressaca e que o noticiário parece mais calmo... Nada que não mude em 1 minuto. Nada que não mude o que isso, hein, Coutinho? Meu garoto, nada tá bom. Que não mude. Às 10h05, outra vez. São anos de experiência. Anos de experiência. Tá tudo sob controle, eis que... Eis que pá. Bom, por enquanto o pá ainda não rolou. Nós temos o dólar caindo 0,09%, R$ 5,868. O Indifut está caindo 0,22%, 129.285 pontos. Ibov à vista no 0 a 0. Estamos aguardando ainda as movimentações do à vista e a precificação dos ativos financeiros. Por hora, a curva de juros vai pedindo... Opa, tirou as manguinhas de fora a curva de juros aqui. Vamos até dar um pulo lá nos Estados Unidos. Curva de juros está pedindo 13 pontos base a mais nos prêmios. Não estava acontecendo isso, hein? Em relação aos blue chips, tem muito papel em leilão, eu volto já. Vamos fazer aquele giro. Camila Nascimento e eu trazemos para você a fotografia dos Estados Unidos. Comecemos então, ó, pela tabela da volatilidade que mostra DXY subindo 0,17%, 99,8 pontos. Olha o VIX, já abandonando os 30,5. Melhor notícia, hein? VIX em 30,45 pontos. Yields de 2 e 10 anos estáveis. A curva de juros brasileira está se mexendo por ela mesma. Por ela mesma. Ela olhou e falou, agora eu se consagro, não é? E está pedindo 13 pontos base a mais. 7 magníficas. Tesla cai 0,7, Amazon 0,30, Nvidia no 0 a 0, Apple cai 0,7. Aí nós temos subindo Microsoft em 0,30, Google 0,30, Meta 0,20. Com você, Camila, índices acionários americanos. O cenário está bem melhor para os índices acionários lá nos Estados Unidos. O S&P está bem perto de zerar, as perdas cai 0,03% aos 5.404 pontos. Dow Jones com leve queda de 0,04% aos 40.511 pontos. E Nasdaq, que acabou de virar, sobe agora 0,14% aos 18.824 pontos no mercado futuro. Já o Russell 2000, índice de small caps, recua 0,32% aos 1.872 pontos. Léo. 10h07, obrigado, Cá. Gabriel Junqueira, meu amigo, bem-vindo, bom dia pra você. Vamos lá, destaque inicial, rola a bola no mercado à vista e você é o nosso comentarista. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Bom, o mercado hoje aqui no Brasil é um pouco mais lateral para baixo, né? Então a gente está vendo um pouco de realização no movimento muito forte de ontem. Isso é natural, né? Acho que aqui não muda nada do que a gente vem falando dos fundamentos, de olhar para o mercado brasileiro com um viés mais otimista. A gente temos muitos triggers aí para serem acionados que podem levar essa bolsa a patamares muito maiores. E eu volto a destacar os papéis do agronegócio que estão se destacando demais nesse movimento. E aqui hoje a gente vê JBS abrindo em alta, BRF abrindo em alta, empresas ali que estão se destacando e que vão ganhar muito espaço com essa guerra comercial, Léo. São 10 horas com 8 minutos, destaque inicial do nosso Gabriel Junqueira. Começa então a dinâmica do à vista e já temos condição de narrar como andam as blue chips. Ambev 0 a 0, setor financeiro, B3 cai 0,6, Banco do Brasil cai 0,30, Bradesco 0,16, Itaú 0,40, Santander 0,20. Todo o setor financeiro entre as blue chips no terreno vermelho.
Aí a gente vai pro quarteto de ferro. CSN 0x0. Gerdau 0x0. Vale 0,18 de ganho, é um ganho tímido. E Uzi Minas 0,40 de baixa. Do quarteto de ferro para Eletrobras, Elet 3 cai 0,20, Elet 6 sobe 0,30. Tem para todos os gostos. Embraer vai avançando 1,77%. A Camila e eu estamos investigando aqui no paralelo o quanto que a notícia relacionada à Boeing, que foi destacada agora há pouco pelo Alexandre Cabral, não pode esbarrar em Embraer. Daqui a pouco o Gabriel pode comentar, vai ser um dos destaques que a Camila Nascimento separa no nosso giro do mercado à vista. Aí a gente narra Magalu, que está subindo 0,86%, R$10,58. Petrobras cai 0,40%. Lembrando que Datacom de Petrobras é amanhã. Léo, o que é Datacom mesmo? É a última data em que, caso alocado no papel o investidor esteja, ele recebe os dividendos ou os JCP, os juros sobre capital próprio correspondentes. Imediatamente no dia anterior, a gente tem a data X, a data a partir da qual o investidor que está no papel já não alcança mais o pagamento de dividendo e do JCP, não recebe mais. Então, Datacom é a data limite para receber o dividendo, para receber o JCP. No caso de Petrobras, Datacom amanhã. Coloca no radar aí você que opera Petrobras, é uma data importante. E pode haver alguma antecipação a esta data hoje. Aí dá pra gente destacar Suzano, que cai 0,8, e a gente fecha falando de VEG, que cai 0,15. Você vê que, no geral, timidez, né? Timidez é minha ousadia outra vez. Não é, Leozinho? Esse sabe tudo aí, de pagode, samba, pop, funk. 10 e 11. Então, o que a gente tá vendo é, na maior parte, papéis próximos ao 0x0, ou um pouquinho de misto, né? Papéis caindo 0,20, papéis subindo 0,20, não tem grandes destaques. Exceção feita a Embraer. Embraer tá sobrando, hein? Subindo 2,20%. Composição do índice. E aí a gente tem o comentário do Gabriel Junqueira. Embraer, grande destaque. Depois, por pontos, Vale entrega 31 e Natura entrega 8. Pra você ver como tá equilibrado. Natura no top 3 dos papéis que mais entregam pontos pro Ibov. Ponto oposto tá Petrobras, Prio, Suzano, os papéis que mais tiram pontos, com as commodities ainda engasgadas. Por variação percentual, Azul, Embraer e Vivid 3, os papéis que mais sobem. Amob 3, Açaí e Pecar 3, os papéis que mais caem. E com isso já trouxemos os principais movimentos dessa abertura do mercado à vista. Vamos lá. Coutinho com o índice e o dólar, Gabriel com o comentário das blue chips e da composição do índice. Daqui a pouco, Camila Nascimento traz o giro corporativo, que hoje vai passar por Boeing, o que vai ser um gancho pra gente falar de Embraer, e vai passar por quais outras empresas, hein, Cá? Vale, Plano e Plano também, Léo. Vale, Plano e Plano no radar. Obrigado, Cá. 10 e 12, Coutinho. Vamos lá, pessoal. No caso do dólar, então. O dólar eu falei que desaceleraria a R$ 5,871. A priori foi o que ele fez, né? Então o dólar subiu. Falei que no 71 ele dava uma paradinha, mas não tá querendo ficar ali não. Então fique atento quem eventualmente ficou vendido. Se rompido, rompe 877, seu objetivo passa a ser 888, 11 pontos de upside. O índice mais comportado, falei que viria a 129,074. Perdoa. A mínima 129,120 já virou. Então, não pegou no 74 ou 75, melhor, acabou virando. Então, fica atento, o índice pode, a partir deste candle, começar um upside de alta. 10 horas com 13 minutos. Gabriel Junqueira, pela maneira como os papéis estão se organizando, pela forma como a gente narrou aqui a abertura das blue chips e a composição do Ibov, por onde você vai? Bom, Léo, o que tem chamado muito a minha atenção, né, além desse movimento de abertura da curva de juros, é o movimento um pouco de algumas small caps específicas, né? A gente vê, como você mesmo narrou, né, as blue chips ali, algumas em terreno mais positivo, outras em terrenos mais negativos, né? Petrobras aqui caindo 0,22, a Vale subindo 0,18, meio no 0 a 0. Só que o que tem chamado um pouco da minha atenção é, primeiro, o setor de educação, Anim 3, né, subindo quase 2%, Cogna subindo 1,30 na máxima do dia, Simpar também subindo 1%, então empresas ali que naturalmente deveriam estar realizando com essa curva de juros subindo,
Então isso é interessante, assim, para a gente olhar um movimento um pouco contrário da lógica, e volto a enfatizar aqui as empresas do agronegócio aqui. A gente já tem o kit churrasco ali subindo em sua maioria, então JBS subindo 0,84, BRF subindo 0,59, Minerva Beef 3 subindo 0,44. Minerva Beef 3 ontem teve um pregão pior por conta de um rating menor de algum sell-side gringo, que agora não sei se foi o Morgan Stanley ou o Goldman Sachs que rebaixou para neutro a Minerva Beef 3, mas ela acabou realizando um pouco com isso, só que já está voltando a subir. São empresas que estão ganhando espaço nessa guerra comercial e empresas para a gente ficar atento, porque estão performando muito bem, Léo. São 10 horas com 14 minutos. Vamos lá então pegar os destaques da Central TC Investimentos com o Guto Cerávulo, e na sequência tem o giro corporativo que a Camila Nascimento organizou com as fibadas do Coutinho. Você vai deixando o seu pedido também, a gente recebeu vários pedidos pelo WhatsApp, no chat desde cedo estamos organizando aqui a fila dos pedidos. Daqui a pouquinho o Coutinho dá o seu show. Vamos lá, meus amigos, 10h15, Guto Cerávulo, Central TC Investimentos, a oportunidade, a assimetria e a proteção via opções. Alô, Guto! Muito bom dia, vamos lá. Olha só, operação para hoje, GGBR. GGBR segura em cima de um suporte, ó, respeitou bastante essa região aqui de 13,74, um toque, dois toques. Lembrando que isso aqui é um gráfico semanal, tá num nível importante, travadinho, tranquilo, tá? Separei a operação de financiamento. Olha só. A volatilidade subiu bastante na casa aí de 44, precifiquei aqui a opção a 163. Turma, não tem muita liquidez não, tá? Mas dá para fazer. O que é operação de financiamento? Operação de financiamento é compra de ação com venda de opção de compra, com a venda de uma call, tá? A call que eu estou falando é GGBR 144 de strike 1393. O seu custo fica a 1355. Bem abaixo daquele suporte. Então, o que é importante? Se a ação tem liquidez, né, você tem que pendurar essa ordem no robô, liga para a mesa e manda colocar aqui no custo de 13,55. Assim, você vai ganhar 2,80 de taxa de financiamento. O que é isso? É o seu custo que você gastou, né, 13,55, para ser exercido, ou seja, você vai entregar a ação a 13,93. Você vai ganhar 2,80 para uma taxa de proteção de 10,74. O que é isso? É o preço que está agora, 15,80, até o seu custo de 13,55. Opera travado, dentro do range, protegido, tranquilo. Outra coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, ó, uma taxa contínua, né, você sempre reaplicando, ganhando dividendos, fazendo a venda coberta de 1,94, certo? Ou seja, de 1,95 você, durante 3 anos, o que acontece? Você dobra. Gostou dessa operação? Entra no TC, procura o meu perfil, a gente vai falar bastante com vocês sobre financiamento, que é uma operação que eu amo, porque a faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. Ô Zé, procrastina? Escolhe aí, fazer o que tem que ser feito ou seguir enrolando igual uma alma penada. Você não entendeu? Os boletos irão te ensinar. Aí não, Guto. Ok, todos devem escolher 2 dores, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Beijo no coração. Aí sim, Guto, 10 horas, 18 minutos, é o Mercado. Olha o Coutinho. Coutinho gosta. É o quadro que o Coutinho mais gosta, o pensamento do dia. Você sempre aprendendo com o filósofo Guto Cerávulo. Caramba, cara, pérola que ele fala que é sensacional. Não vamos brincar em serviço. Por favor, vamos lá, seriedade. Até porque o dólar, ó, virou, a Camila Nascimento observou. Dólar agora no terreno positivo. Vai lá, Coutinho! Vamos lá, pessoal. Colocando primeiro no diário, só para poder pegar um pouquinho. Olha só, o dólar ainda lateralizado. Formação gráfica do dia de hoje. Em termos de volatilidade, nada diferente. Candle ainda pequenininho, faz um hamburguinho na parte superior. Quando você vai para o gráfico de 15 minutos, aí é aquilo que eu comentei, né? Imaginava um pit stop a R$ 5,871, ele chegou a fazer,
chegou a cair. E o que eu falei, questão de 5 minutos atrás, falei, me parece que esse cara ele vai continuar subindo, né? Então, por favor, fique atento. Você tem várias resistências no meio do caminho, mas você tem um hiato aí entre 871 e 888. Obrigado, Coutinho. Vamos lá agora então tabelar com a Camila Nascimento, que de olho nas movimentações do mercado à vista e no noticiário corporativo separou alguns highlights. Quero só registrar que o Ibovespa, ele tá já no terreno negativo, caindo 0,02. O dólar e o Ibov revezaram as posições, não é? O dólar durante muito tempo teve no terreno negativo, passa a subir. E o Ibovespa Futuro chegou a ensaiar uma pegada de alta bem interessante em alguns momentos, não embalou, não engrenou. Agora o Indifut no terreno negativo, o Ibov à vista também. Cá, quais foram os highlights que você separou para a tabelinha com o glorioso Gabriel Junqueira? A gente vai falar de Vale, aliás, plano e plano, e também dessa notícia em relação à Boeing, mas antes só para registrar leilão de Vivo. Papel foi para leilão com alta de 2,94%, na máxima do dia, os R$ 26,25. Léo, agora sim, indo para os destaques, eu vou começar então pelo destaque da Boeing. A China proibiu a entrega de jatos da Boeing em reação ao tarifaço dos Estados Unidos, conforme a matéria do G1, que está aí na tela. Então, a China ordenou que suas companhias aéreas não recebam mais entregas de jatos da Boeing, em resposta à decisão dos Estados Unidos de impor tarifas de 145% sobre produtos chineses. Pequim pediu ainda que as transportadoras chinesas suspendam as compras de equipamentos e peças de aeronaves de empresas americanas, segundo a reportagem, o que deve aumentar os custos de manutenção dos jatos que voam no país. E aí, Junqueira, a questão que eu queria colocar é se a China barrando, né, os jatos da Boeing pode impactar em alguma coisa a Embraer. A gente vê o papel subindo bem hoje. Pois é, Cami, essa notícia é muito positiva para a Embraer, né? Eu vejo que a Embraer ela é a substituta natural da Boeing, né? Então, ela já tem feito isso quando teve todo aquele problema, né, da Alaska Airlines, que a gente viu a Boeing ela tendo dificuldades de entregar e com aviões que estavam tendo problemas técnicos. Então, a Embraer é a substituta natural e o mercado chinês é um mercado enorme, né? Então, se você vê a China deixando de comprar aviões da Boeing, ela vai ter que ter essa demanda para uma outra empresa e a Embraer acaba sendo a grande vencedora. Baita notícia para o papel. Boa, Junqueira, e só para registrar, então, Embraer está subindo 1,48% agora. Coutinho, vou pedir para você analisar, então, o papel que está sendo cotado a R$ 63,77 nesse momento. Vamos lá, pessoal. Quando eu pego o histórico de Embraer, você vê, né? Embraer subiu como se não houvesse amanhã. Embraer deu uma rampada na segunda quinzena de fevereiro. Março, praticamente devolveu tudo, voltou ali no 57, chegou a bater quase 80. E agora, né, parte inferior do gráfico, envelopezinho de alta, tal. Então, assim, a compra de Embraer nesses níveis aqui, ela pode ser feita, não tem problema nenhum, só que eu faria também daquela forma que eu sempre falo, né? Compras pequenas, compras progressivas, preço médio positivo, né? Então assim, você tem um longo upside, você não tem figura gráfica para comprar em Embraer, você tem um repique, bateu ali no 57 e começou a subir, da mesma forma que começou a subir pode começar a cair. Então, eventualmente, quem gosta de Embraer, ok, né? Então vai lá, pega, sei lá, R$100 mil, seja quanto for, pega a trancha e divide. Então, Não tenho dinheiro! Coloca um terço, coloca mais um terço, coloca mais um terço e vai empurrando o papel para cima. O que eu não faria é entrar tudo de uma vez e eventualmente o papel estagnar e você ficar preso. E olha só, Ibov na máxima subindo 0,13%, 129.623 pontos. O dólar também tá subindo, avança 0,10% aos R$ 5,880. Coutinho, atualiza pra gente Ibov e dólar, por favor. Ibov na tela, o Ibov dentro de um canal de alta, dentro de um pivô de alta, tudo sob controle. O Ibov, o seu stop, a sua entrada foi a 124,213, então caiu, bateu na terceira linha pianinho, subiu, sobe, lateraliza, sobe, envelope de alta na curta, ou seja, o Ibov, tudo sob controle, para que continue subindo. Lamentavelmente não tem figura gráfica, então de novo, sobe daquele jeito. Tem um upside de 129 a 133, então iria aí com bastante cuidado quem se posiciona em ativos correlacionados com o índice Bovespa. Já o caso do dólar, que a Cami pediu, o dólar a priori
ainda meio aqui naquela engasopado, né, entre o 77 e o 88, agora a cota R$ 5,879. Realmente, aquele pit stop que eu cantei no 71 não segurou, né, ou seja, ele segurou um pouquinho, depois voltou. Eu já alertei que eventualmente suba, a priori vai subindo. Então, a priori, algo entre 77 e R$ 5,888. E o nosso próximo destaque é Vale. O papel está subindo 0,42% aos R$ 54,58. Depois de Embraer, o segundo ativo que mais dá pontos para o Ibovespa. E a gente vai falar da companhia porque a mineradora divulga seus resultados referentes ao primeiro trimestre nessa terça-feira. Então, a Genial disse, né, acredita que os números desse primeiro trimestre de 2026 da Vale sejam marcados por um ambiente desafiador, com destaque para o impacto das chuvas intensas nas operações do Sistema Norte, o que afetou negativamente os volumes de produção, especialmente no minério de ferro e Pelotas. Junqueira, qual que é a sua expectativa para esses dados da Vale que vão ser divulgados hoje, depois do fechamento do mercado? Bom, Cami, eu acho que a Vale, né, ela é uma empresa que acaba tendo um resultado bastante previsível, né, porque você tem, primeiro, esses dados operacionais sendo divulgados, a gente tem a cotação do minério de ferro ali real time acontecendo todo dia, e também uma ideia de como que está a produção, porque não está tendo tanto crescimento, né, então tendo o preço do que se produz e mais ou menos uma ideia de quanto se produziu, você chega num resultado. A Vale é uma empresa que sofreu demais nessa última queda aí, ela chegou a baixar de R$50 a cotação, o que foi um ponto de entrada muito interessante para quem aproveitou. Eu continuo com a tese de que Vale é uma empresa que está hoje muito barata. Vale tá de graça aí no mercado, mas ao mesmo tempo sem grandes triggers para ela subir, né? Ela fica muito dependente da cotação do minério de ferro, da atividade da economia chinesa, e enquanto a gente não tiver um vislumbre de que isso pode melhorar, a cotação de Vale vai continuar aí largada nessa casa aí de R$60 no máximo. Então analisa Vale pra gente, Coutinho. Bora, Cami. Vamos lá, pessoal. Valecita lateralizada, né, entre 49 e 57. Eu coloquei aqui a ferramenta do Profit para dar uma olhada. A Valecita caiu 16% nessa queda que o Junqueira comentou. Vale sobe. Vale tem um ponto de venda a 54,75. Então quem está comprado em Vale, por favor, só ficar atento que esse pontinho aqui, ó, é um ponto de inflexão, é uma retração de Fibonacci. Então eu vou deixar aqui marcado, só eventualmente para lembrar, tá bom? Não necessariamente é uma venda do tipo short, entrar vendido descoberto, mas quem está posicionado, eu acho que não seria de mau tom pegar e fazer uma cobertura na tua operação. Coloca o stop loss, zera metade, faz uma operação com opção, seja venda de call, compra de put, enfim, algo que dê uma segurada caso efetivamente essa queda se processe abaixo de 5,475. Vamos agora então para o nosso próximo destaque, que é plano e plano, mas antes registrar Ibov na máxima, alta de 0,15%, 129.651 pontos para o Ibov. Coutinho, uma olhada rápida então no Ibovespa mais uma vez? Vamos lá, meu amor. Ibov na tela, pessoal. Ibov a priori segue, vamos granularizar, vamos jogar no 60, pronto, aí fica melhor. Sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe, sobe. A priori é assim, Ibov vai bem. Alguns triggers de curto prazo, eventualmente, né? Quem tá comprado em Ibovespa, primeira perda que pode dar uma chacoalhada, 128.414. Uma nova perda que eventualmente também daria uma chacoalhada, 127.140. Ou seja, você tá aí da mais próxima, você teria 1.200 pontos de baixa. Então, a priori, você tem espaço aí para o mercado eventualmente respirar, mas continuar subindo. Tudo sob controle com o Ibov por enquanto. Cami. E a Plano e Plano reportou na segunda-feira as vendas líquidas de 44,1% maiores no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, em um total de 855 milhões de reais, montante que inclui a participação societária dos projetos. Então, mais uma construtora divulgando prévia operacional. O que você achou desses dados, Junqueira? E também, que balanço você faz dessas construtoras que já divulgaram os seus dados? Bom, Camilo, os resultados operacionais da Plano e Plano vieram fortes no primeiro trimestre. A gente está falando de vendas líquidas em 855 milhões de reais, 44% no ano contra ano. A velocidade de vendas em 21%, que é muito positivo. Lançamentos também em quase 1,2 bilhão de reais, isso é 153% a mais do ano contra ano. A verdade é que as construtoras de baixa renda, elas seguem muito aquecidas
com a demanda do Minha Casa Minha Vida. Os preços estão sendo sustentados, então a gente vê Plano e Plano, Cury, Direcional, performando muito bem. São empresas que já estão ali num valuation mais esticado, que já vieram aí de uma toada de alta forte, então a gente precisa ter uma noção um pouco de rotation e custo de oportunidade nesse momento. Eu começo a olhar para alguns nomes que estão um pouco mais ali para trás em termos de valorização e que tem uma pegada um pouco mais premium, né? Então, por exemplo, Cyrela, Ezetec, a própria Moura do B, que já vem performando bem, são nomes que vão chamando minha atenção no setor imobiliário a partir de agora. Bora lá, Coutinho, PL3. Bonitão na foto, sobe, longa lateralização, sobe, longa lateralização, vai subir. Cota 1 no 2, 1 no 4, objetivo 1 no 3, 1 no 9. Quem tá comprado tá bem comprado, cola o stopzinho, 20 de vol, 40, 50 centavos de stop loss e empurra. Novas compras, não faria, acho que tá esticado. 10 horas com 30 minutos. Gabriel Junqueira, eu vou para a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Você se despede excepcionalmente hoje mais cedo aqui da nossa cobertura. Um abraço e o seu destaque final. Bom, eu que agradeço, Léo. Meu destaque final, sendo mais repetitivo ainda, né? Eu volto a falar do Kit Churrasco. Kit Churrasco está chamando muito a minha atenção. JBS, Minerva Beef 3, Marfrig, BRF são papéis para a gente ficar muito atentos, que são os grandes vencedores dessa guerra comercial. Léo, muito obrigado, Cami, Coutinho, e até amanhã, pessoal. Tamo junto, Gabriel Junqueira, direto da Santa Fé Investimentos, ao vivo aqui com a gente. 10h30 combina com o quê? Abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Só se for agora. DXY subindo 0,28%, 99,91 pontos. Olha o VIX, descomprime 2,27%. E a curva de juros dos Estados Unidos fecha um ponto base e meio, como não fechou em momentos de horas atrás, minutos atrás. Só que tem uma novidade que acabou de pintar lá no Financial Juices. Vem do Ministério das Finanças do Canadá. Segundo a pasta, o Canadá vai fornecer alívio temporário de 6 meses nas tarifas de compensação para produtos importados dos Estados Unidos, que são usados na fabricação, processamento e embalagem de alimentos e bebidas. Portanto, as tarifas que os canadenses lançaram contra os produtos americanos no campo de fabricação, processamento e embalagem de alimentos e bebidas estão suspensas por 6 meses, de modo a contribuir com a negociação entre Canadá e Estados Unidos. Coincide com esta informação o VIX, que passa a cair e se despede da faixa dos 30 pontos. Olha o VIX, pela primeira vez no programa de hoje, de volta aos 29 pontos. Yields de 10 anos, acentuando o viés de baixa para 2 pontos base a menos praticamente nos pedidos de prêmio, e os yields de 2 já foram 2 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio. Em relação às 7 magníficas, olha aí a abertura. Tesla 1,4% de recuo, Amazon cai 0,7%, Meta no 0-0, Google subindo 0,30%, Nvidia avançando 1,40%, Apple no 0-0%, Microsoft subindo 0,20%. Vamos aos índices acionários americanos, Camila Nascimento. Os índices abrem no verde lá nos Estados Unidos, com o S&P registrando alta de 0,35%, 5.425 pontos. Dow Jones avança 0,07% aos 40.551 pontos e Nasdaq sobe 0,31% aos 16.880 pontos. Já a Russell 2000 avança 0,34% aos 1.886 pontos, Léo. Coincide com essa informação que nós pagamos direto do Canadá. O VIX encorpando, já quase 5% de baixa, hein? Já temos 29,57 pontos, todo mundo ligado. E essa abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos contrata para o Brasil um Ibov na máxima intradiária, Coutinho. O Ibov nos 129.840 pontos. Assopra que chega nos 130 mil, hein? Falta pouco pra gente revisitar os 130 mil pontos. O Ibovespa não está distante dos 130 mil. O dólar tá subindo 0,15, R$ 5,884. A nossa curva de juros aqui muito descolada, possivelmente em meio aos assuntos fiscais, dos quais a gente tratou na faixa das 8 e na faixa das 9 da manhã. Nossa curva de juros completamente descolada da curva americana. Por lá tem um fechamento ainda que tímido. Por aqui, uma abertura de 10 a 12 pontos base, dependendo do vértice para o qual se olhe.
10 horas com 33 minutos. Vamos lá, Coutinho. Vou começar excepcionalmente hoje com o Brasil. Dá uma olhada no índice e no dólar e de lá a gente vai para os Estados Unidos. Temos muito mais assuntos a tratar. Pois não. Bora, então vamos lá, pessoal. No caso do índice lado esquerdo, o Ibov, o mini índice foi lá, fez aquela curvinha que a gente antecipou do 120, eu imaginei 75 e subiu. Então, a priori, tudo sob controle. Imaginei que subiria em função desse pivô de alta, é o que aconteceu. Cota 1,29660, o objetivo seria 130, 125. Como tem uma linhazinha passando aqui bem na frente dele, isso aqui começa a me montar um canal, vou pedir para ter cuidado nessa região dos 660, porque ele pode oscilar e eventualmente fazer um repique antes de subir. Então atento quem está comprado. Doletinha lado direito, gráfico de 15 minutos, o dólar a priori mudou, conforme eu comentei, então ele virou, saiu da região do 7,7, agora em direção a R$ 5,888, cota 886, 2 pontos para chegar lá. Chegando lá, fique atento, você tem 2 resistências na sua frente e um canal para rebater e jogar esse dólar para baixo. 10 horas com 35 minutos, obrigado Coutinho, bora passear agora pelos ativos importantes lá dos Estados Unidos. Só antes, para organizar o itinerário do trader e do investidor que está com a gente, vamos dar uma olhada na agenda. É um dia de agenda relativamente vazia, não em quantidade, mas em larga relevância dos eventos na comparação com outros dias. Como é que as coisas estão organizadas para hoje? Nós já pagamos os resultados de Bank of America e Citigroup, vou até pedir para cá reforçar com a gente sobre se houve alguma pista de guidance, uma visão de futuro. Está sendo cada vez mais comum na temporada de balanços recém-iniciada das empresas americanas com números referentes ao primeiro trimestre deste ano, está sendo cada vez mais comum que as empresas não coloquem sobre a mesa a perspectiva de futuro que elas, empresas, enxergam. Afinal de contas, a desancoragem de expectativas está de uma tal maneira colocada que isso embaralha o jogo. E pior do que não apresentar um guidance é apresentá-lo e não cumpri-lo. Então esse é um dos focos, o guidance. Em todo caso, os números em si de Bank of America e de Citigroup foram números considerados fortes, que superaram consensos e que foram brindados com altas. Depois a Cá atualiza como é que andam Bank of America e Citigroup lá no mercado à vista americano e se houve pistas de guidance. Aí a gente pagou o IGP-10 referente ao mês de abril aqui no Brasil. Deflação. Veio deflação. Isso até incentivou mais o BEI, do próprio Guilherme Cunha, que passaram por aqui mais cedo, a enxergarem pouco a pouco chance de o BC cortar juros aqui no Brasil, de a Selic diminuir até o final do ano, e não o contrário. Aí 9,6, a Cá pagou pra gente preços de importação e exportação de março nos Estados Unidos e o índice Empire State do Fed de Nova York, que apresentou, me atendo a essa última frente, apresentou uma foto negativa, mas uma foto negativa menor do que aquela imaginada, portanto foi um dado melhor no relativo. Veio em -8, se esperava -13, estávamos vindo de -20. Então, uma foto até melhor relacionada à indústria do Fed de Nova York, ou aferida pelo Fed de Nova York. Aí às 10h30, finalmente chegamos a uma novidade, 10h30, leilão do Tesouro Nacional. Daqui a pouquinho a gente também exibe a ponta da oferta para você. Quer dizer, como é que foram em quantidade as emissões de títulos pós-fixados no Brasil. NTNBs, que pagam IPCA mais um prêmio, LFTs, que pagam Selic mais um prêmio. Aí às 10h40, começa uma bateria de movimentações políticas domésticas, nacionais, internas aqui no Brasil. A gente tem o Lula junto a alguns ministros visitando as obras da rodovia Presidente Dutra, lá na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. E o Lula e os mesmos ministros estarão horas depois visitando a Nissan, em Resende. São compromissos pelo estado do Rio de Janeiro que Lula e a sua equipe têm hoje. Difícil que saia alguma coisa que faça preço, tá? Mas pode acontecer, por isso a gente ilustra. Aí agora na coluna da direita, o que mais pode fazer preço tá ali, ó, na coluna da direita. Porque nós temos discursos do Fed hoje. Tem Thomas Barkin falando na faixa de 12h35, o Vinícius Custódio, a Sandra Lacerda, o Lucas Wood, todo o time do almoço estará ligado nas declarações do Thomas Barkin, num contexto em que ontem o Christopher Waller já tirou a manguinha de fora e disse: se houver desaceleração mais acentuada, eventual recessão, eu sou a favor de cortar juros e com uma extensão maior. Então, é uma novidade que pode impactar na maneira como outros membros se pronunciam. Até porque
os jornalistas vão usar a declaração do Waller ontem para provocar o Thomas Barkin hoje. E tem Lisa Cook na faixa das 8h10 da noite. 5h30, estoques de petróleo API, num contexto em que o petróleo vem caindo estruturalmente, com a união, a conciliação de duas premissas: uma atividade econômica global sendo revisada para baixo e uma expansão da oferta. Meio inexplicável futebol clube, mas uma expansão da oferta até segunda ordem por parte da OPEP+. Aí nós fechamos com China. Os mercados estarão fechados, mas amanhã vem a digestão. Nós temos 10h30, o índice de preços de habitação chinês em março. E às 11h, o PIB do primeiro trimestre, associado também à produção industrial, vendas no varejo e taxa de desemprego, todas as linhas referentes ao mês de março. Então, para você se organizar do outro lado, aqui você não perde rigorosamente nada, fechado? Itinerário reapresentado. Vamos lá, amigos. Dólar subindo 0,20, R$ 5,886. Ibovespa praticamente 0 a 0. Tá no marasmo hoje o Ibov à vista e o futuro. Caio, eu pedi algumas checagens da sua parte, tanto em relação à cotação de Bank of America e de Citigroup, quanto a pistas de guidance. Chegaram a se pronunciar sobre o futuro essas duas empresas? O Citigroup manteve o guidance para o ano de 2025, as projeções permaneceram inalteradas. O CFO do grupo, do Citigroup, disse que obviamente há muita incerteza em torno de tarifas, desregulamentação e política tributária, o que está exercendo pressão negativa sobre o crescimento. Mesmo assim, manteve as projeções inalteradas até aqui, guidance do banco inalterado para 2025. O Citigroup avança 2,02% agora aos $64,50. E falar do Bank of America também, porque a ação está subindo 4,36% aos $38,27, depois de um balanço bem acima do esperado. E a gente teve falas do CEO do Bank of America. Ele disse que o BOFA não prevê recessão em 2025, nem cortes nas taxas de juros. Na visão dele, o consumidor segue injetando dinheiro na economia. Léo, e esses são os destaques do Bank of America. 10h41. Obrigado a Camila Nascimento, ao vivo com a gente. Estamos falando para praticamente 3 mil pessoas. Gente, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelo prestígio. Mais de 1.500 likes. Vamos juntos. Se você não deixou o seu like, manda ver. A gente gosta muito desse tipo de interação, porque ajuda o nosso conteúdo a alcançar ainda mais pessoas. E essas 3 mil, ou quase mais de 3 mil pessoas que estão conosco, e esses mais de 1.500 likes vão acompanhar nos próximos minutos o Se Vira na FIBA. Então tá na hora de você mandar o seu pedido pra cá. Você que já mandou, já entrou na fila. Pro Coutinho Fibá, ele vai pra Fibonacci no gráfico e traz a leitura. Eu e a Cá vamos nos revezar, até pra você trazer também o WhatsApp. Depois o Alex Martins está de volta. Nós vamos render o bloco com o Alex, mais ou menos das 10h50, 10h52, até a faixa das 11h05. Aí a gente tem o Fernando Marques pra gente tabelar. E hoje o Jefferson Latos participa. A gente acabou não conseguindo a participação do Latos da semana passada. Hoje estará conosco pra gente aprofundar a visão dele sobre Estados Unidos em particular. Tudo isso é atração já na praticamente última hora do seu Manhã TC News. Leilão. Que passa assim. Tem leilão, Camila. Cash 3 Melions está em leilão com alta de 5,83%, cotando R$ 3,45, Léo. Cash 3. Isso. Vamos pro gráfico, Coutinho. Lateralizada, formação gráfica extremamente ruim, está retida entre 2,50 e 3,99. Esse Fibo, inclusive, pode tirar. Você tem até um canalzão que já estava desenhado. Dentro desse canal, cash vai afunilando. Então, quando sobe, sobe menos. Quando cai, cai menos. O último canal dela, o canal que a gente chama de canal de relevância, é esse. Papel entre 3 e 13,99, no meio do caminho. Formação gráfica? Nenhuma. Papel, a priori, sobe simplesmente por uma harmônica de alta. 10h42. Especialmente pro Boeira, pro Patrick, pro Rodrigo Milan, para o Ricardo Moraes, pro Alibaba, também pro Fábio Silva. Amigos, tá na hora de passear por vários ativos financeiros no momento em que o Ibov tá no 0 a 0, o dólar, a curva de juros é que tá me chamando a atenção, ela segue pedindo 11 pontos base a mais pros prêmios. O dólar tá subindo 0,18, o Ibov acabou de dar uma descoladinha aí do 0 a 0, tá avançando 0,15. Todos preparados? Então Caião, nos revezamos agora com pedidos do WhatsApp, também lá pelo YouTube. É o Se Vira na FIBA, vamos aos pedidos da audiência. Começamos com o Fábio Silva, ele mais cedo passou pela transmissão, mandou bom dia, falou de BRA3, eu tô entendendo que é BRAP3 o papel que ele tá pedindo.
disse que os programas aqui são muito melhores do que vários jogos de futebol. Obrigado ao Fábio. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Esse aqui faz tempo que eu não vejo. Olha só, Bradespar lateralizado. Bradespar na parte inferior do gráfico, também não tem figura de compra. Bradespar praticamente dentro de um canal. A análise gráfica desse cara atualizada você pode fazer eventualmente daqui para cá. O ativo cota 16,54, tá numa harmônica de alta, desacelera perto de 17, 19, eventualmente inverte. Tá comprado? Fique atento, eventualmente cola um stop. Próximo pedido, Coutinho, aqui no nosso WhatsApp é Guararapes, Guai 3, pedido feito pelo Carlos Eduardo. Double clique nesse cara e zoomzão. Então vamos lá, Guararapes atinge seu fundo, Guararapes lateraliza, Guararapes monta uma figura de cunho altista. Cota R$ 7,24, o FIBO é só atualizar, ele é daqui para cá. O ativo deu compra ali na região de 6,47, é um FIBO longo, melhor visto no semanal. De qualquer forma, tá comprado? Bem comprado, cola o stop e empurra. Primeira observação, 7,92 é um ponto de atrito, uma resistência. Se subir, lindo na foto, tá completamente liberado do lado esquerdo. Esse cara iria, numa movimentação mais longa, a 9,37. A Tatiana faz um depoimento maravilhoso ser realidade no chat. Ela escreve assim: alô TC, graças a vocês, eu fiz 20% na call de Embraer em 30 minutos. Entrei na call logo na abertura, em função da informação que trouxeram. Vocês são essenciais no mercado financeiro. Obrigada pelo trabalho sensacional. Assina a Tatiana SCR, que é membro do YouTube do TC e deixa a gente feliz demais com o teu depoimento. No gráfico Embraer, é você, Coutinho! Bora! Embraer na tela é aquilo que eu falei, né? Você tá na parte inferior do gráfico, Embraer, o gráfico de 60 vai ficar mais bonito, ó. No gráfico você tem aqui uma queda, já a sua lateralização e a sua movimentação de alta. Embraer tá comprado, a priori vai bem, você tem várias resistências no meio do caminho. Embraer, a resistência mais próxima, Tati, fique atento, 6522 é o que cota. Você tem uma resistência na sua frente a 6621. O Paulo Carvalho tá falando de Estados Unidos, me parece. Ele pede LMT. LMT. Vamos dar uma olhada, vou ver o que é. Lockheed Martin. Vamos lá, zoomzão nesse cara. Vamos colocar primeiro no semanal para enxergar. Parte inferior do gráfico, lateraliza. Região de compra sem figura. O ativo cota $473. Tá num belo de um suporte. Pode comprar? Acho ruim. Quer entrar muito? Ok, compras pequenas, preço médio positivo. Por quê? Porque você tem uma resistência a $495. Alessandro Lima, Coutinho, Itaúsa, por favor, ITSA4. Bora, voltamos para Brasil, ITSA4, double clique e zoomzão. No caso de Itaúsa, olha só, esse FIBO é velho, a gente vai tirar fora. Gráfico, bonitão. Sobe, lateraliza, sobe. Itaúsa tá no ponto de romper, inclusive. Tá comprado, super bem comprado. O ativo cota 9,84. Tem aí uma resistência no 85, tá na cara do gol. Só cola o stop. A priori, a figura gráfica extremamente benéfica, seu objetivo 10,28. Atenção, Coutinho, 10 horas com 47 minutos. O Rivotril de Atati já é sócia majoritária da Embraer, manda muito bem. Dali, Rivo. Também a Leila Rodrigues, concordo com a Tatiana, TC é essencial, obrigado Leila, o Smart Money tá na área. Olha, mais pedidos da audiência, o José Kauper ainda não é membro do YouTube do TC, mas vou dar uma moral pro seu hoje, ele tá pedindo Petrobras. Vamos dar uma olhada em Petro, PTR4 na tela, zoomzão, Petrobras. Lateralizado, o que eu falei na parte inferior do gráfico, região de compra sem figura, ontem cai, agora no 0 a 0. Petrobras é isso, né? O que mais me preocupa é isso aqui, ó, cai, longa lateralização para uma queda. Então, apesar de estar na parte inferior do gráfico e eventual compra, você começa a desenhar mais um envelopezinho de baixa. Então, Petrobras eu vou deixar fibada como tá, vou cantar a perda de 30,97 com o objetivo 29,16. 10 horas, 48 minutos, reta final do Se Vira na FIBA. Alex Martins já tá na sala operacional, daqui a pouquinho ele vem pra bancada e o papo com ele volta a ser macroeconômico.
Mande a sua pergunta também para o Alex. Fábio Borges é membro do YouTube do TC e tá pedindo IRB e o vovô economista. Vovô economista. Tá aqui também para pedir Tupi 3. Vamos então com os dois papéis. Vai lá, Coutinho. No caso de IRB, pivôzão de baixa, cai, fez a correção, cai. IRB dá uma repicadinha a 4472, porém o seu objetivo é baixista. Comprado, fique atento. Se tudo der certo para você, ok. IRB eventualmente pode até subir para posterior queda. De qualquer forma, fica atento, o objetivo dela é R$ 44,72. No caso de Tupi double click e zoomzão. E está ruim, olha só. O ativo ele é baixista, deu uma repicada a R$ 17,79. O FIBO correto dele é só você jogar esse cara daqui para cá. E eis que, atento, Tupi dá uma venda a 20,53. Está comprado? Fica atento, você está exatamente num ponto de venda para Tupi. A Cíntia tá pedindo Uzi Minas para fechar. Uzi em 5, double clique nesse cara e zoomzão. Uzi Minas cai, lateraliza, cai e aí faz um movimento de correção. O FIBO correto de Uzi Minas passa a ser esse. Uzi Minas cota R$ 5,66, tem uma venda a R$ 5,79. Tá comprada, tá extremamente bem comprada, só por favor, fica atento, você tem 12 centavos de upside. Grande Marcelo Coutinho, olha cada comentário maravilhoso aqui. O Jonathan, fala galera da TC, obrigado pelo dia de hoje, valeu Léo pela gentileza, Alex pelas informações, Coutinho também, estava com racional. Mas hoje escolhi ouvir mais cedo e pude seguir na alta do dólar e ter ganho. Olha que legal o depoimento do Jonathan. O Ale Fernandes, assisto diariamente, mas você só tá mandando oi pra membros. Cadê meu oi? Ô Ale, oi pra você, obrigado pelo carinho, pela audiência. Também tá aqui o Wanderson, o glorioso Rivotril, falei dele, também o Senhor dos Papéis e o Caio Sampaio. Muito obrigado a todos vocês. O Antônio Barros também. Léo, Camila, Coutinho e equipe TC. Vai um like merecidíssimo. Coutinho, muito legal. A comunidade cada vez mais forte aqui no dia a dia, né? E estamos com 3 mil, né? Estamos com quase 3 mil. 2.930 agora. Estamos batendo quase 3 mil. Pinheiro, você é muito chato, Pinheiro. É porque eu gosto muito de você. O que ele colocou Pinheiro. aí? Coloca de novo, Leozinho. Eu fui fazer um comentário, um elogio pra você, e aí reclama. Fale mais perto do microfone. E o vovô, você viu o vovô investe? O Leozinho soltou uns efeitos aí que o vovô, não é vovô investe, é o vovô economista. O vovô vai ficar ofendido. Porque eu narrei aqui vovô economista, olha os efeitos que o Leozinho separa. Olha lá. Ah, deixa ele. Olha lá. Eu vou, sabe o que é isso? Leozinho, aí você me quebra, né, gatinho? E a mim? A mim ele quebra toda hora que ele solta isso aí. É, velho. Valeu, Coutinho, tamo junto. Tchau, querido, um abraço, gente. Bom dia pra vocês, fica com Deus, a gente se vê amanhã. Um abraço.